Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkilore e não Malkenix. E hoje a gente vai começar a nossa jornada por Chicago com um dos meus personagens prediletos de Chicago. Grifem bastante essa parte de Chicago, porque ninguém supera o Modius, nunca, jamais. E o Lucian, e o Danov. E qualquer personagem de Gary, afinal de contas, é Gary, mas enfim, a gente vai chegar lá um dia. Começando pelo Xerife Damian, e não, só pelo fato de que ele é um dos meus personagens favoritos, não significa que eu não pistolarei, porque pistolar é o que a gente faz. Né? Aqui ao meu lado a gente tem a minha voz da consciência, meu mentor incorpóreo, que ultimamente anda mais corpóreo que eu, afinal de contas, ele está aqui, né? Que fez essa pesquisa fantástica desde a primeira edição de Chicago by Night até a quinta edição de Vampiro à Máscara, né? Com o suplemento Chicago by Night, Chicago Fólios e Chicago Let the Streets Run Red, que não tem Chicago no começo. Sim. E é isso. É isso, né? E de novo, né, a gente tá tentando manter, tipo, mais... Tipo, pelo menos a parte da leitura e das suas... Tipo, da leitura mais fiel possível aos livros, né? Sem trazer muita opinião, pra daí, ter o que é o core do livro e daí ter as nossas opiniões. Sim. E é mais um react de novo, né? Porque, né, é isso que a gente tá fazendo agora. Agora a gente é os reis do react de Vampiro à Máscara. Na verdade, eu. Você, no caso. Mas sim, é isso. Basicamente. E é isso. Olá, Samuca! E aí, Samuca, beleza? Ai. Então, basicamente, é isso. Ele fez toda a pesquisa nos livros e condensou em um texto para mim. Sim. Que eu lerei. Steppersox, olá! E aí, beleza? Você chegou bem no começo, a gente nem começou a ler ainda. Nem começou a pistolar contra o sangue de Nem começou ainda. E eu já comecei a pistolar quando eu vi antes, né, na hora que a gente tava preparando tudo, que o Dan abriu o arquivo, que eu li que o Damian tem 14 anos. Ele foi abraçado aos 14 anos de idade. E pra mim ele só não pode ter menos de 19, 20, sabe? Ele tem que ser adulto. William, olá! Oi, tudo bom? Pistoleiros, gostei. As artes dele não parecem de 14 anos, pra começar, sabe? Tipo, não pintam ele de jeito nem a pau, né? Essa que é real, sabe? Tipo... E pra mim, sei lá, bom, enfim, vamos ver se tem alguma descrição de por que ele foi abraçado tão novo. Ah, nossa, com certeza deve ter. Dica, não. Dica, não, eu acho, pelo visto. Então, assim, não justifica, além de tudo, sabe? Sei lá, pra mim é só É cheio, né? cringeza dos anos 90 de Vampiro à Máscara, não é mesmo? É uma idade, tipo, meio corna, né, cara? Que, tipo, as criancinhas, tipo, tá morrendo e abraça, sabe? Tipo, tem explicação, sabe? Eu não sei dizer. É meio, uma cidade meio tensa, né? Sim. Eu não sei. E, enfim, né? E gera todas as polêmicas. Todas aquelas polêmicas que a gente já cansou de falar. E é uma idade corna, ainda mais tempos atuais, sem spoiler do mundo real. Né? A gente não tá falando mal do nosso digníssimo representante da nação. Né? Mas sim. Que morra. Que não, o vampiro, gente. Isso, o vampiro. Nada. O Damian é uma versão de Armand. O Armand, ele é novo, assim, no livro? Eu não sabia dessa eu também não. É spoiler, né? Eu não li tudo de Anne Rice. Na verdade, eu não li nem o Entrevista com o Vampiro inteiro. Uau. E se diz amante de vampiro ainda. E vocês vão me xingar, porque pra mim a Anne Rice, ela é difícil de ler. Pra mim, a escrita dela é cansativa. E você precisa arrumar o chat também. Sim. Antes que comece... gentileza. Subi aqui, né, a barrinha. Tchu. Aqui. Subiu ou não subiu? Subiu. Ele tá com mania, eu subo aqui, ele apaga a telinha de... Antes que comece a leitura, a Tati Mokaviangel falou que uma estratégia de faculdade que eu queria usar com meus alunos. Ela anotava, a amiga dela fazia uma outra coisa, depois trocavam, que outra coisa era essa? Então, na verdade, a minha amiga anotava e ela copiava a matéria no quadro e eu fazia as anotações de aula mesmo, da explicação do professor em cima. É isso. Anne Rice tem livro que flui, mas tem livro que então. Nossa, diz que é fã de vampiro, só falta falar que não jogou Castlevania. Não, eu não joguei Castlevania. Mas eu assisti Vamp 2 vezes. Assistiu Vamp, né?
Você leu Drácula, pelo menos, não inteiro também. Ô, louco! Você disse qual de vampiro? Exposer, gente. Fã, Exposer. Mas eu nunca disse que eu era fã de vampiro. Eu gosto muito de Vampiro à Máscara. E eu gosto muito da ideia de viver eternamente como vampiro e sugar sanguinho de pessoas filhas da puta. Such things, very blood. Vamp, viu? Assistiu Vamp já gente, pronto. Sério. A Natasha, né? A Claudia Hanna como vampira, eu acho que isso supera qualquer personagem vampírico do universo. Mas é isso. VTM é o vampiro supremo. O meu ponto com Vampiro à Máscara, na verdade, foi encontrar o ponto em que vampiros poderiam existir. Sabe? Eu, de verdade, no fundo do meu coraçãozinho, eu espero que eles existam mesmo. Da forma que é em Vampiro à Máscara. Eu ainda espero encontrar quem vai me transformar antes dos meus 50. Antes era... Tem uma, né, era margem antes dos boa. 40, mas antes dos 40 tá começando a chegar perto. Então melhor, né? Então puxar um pouquinho mais, né? Se cantar Noite Preta, já ganha carteirinha. Então, a Claudia Hanna é crush supremo, gente. Eu sou apaixonada por aquela mulher. Tá, vamos lá? Vamos lá. Vamos voltar ao foco do xerife Damian. Xerife Damian e o Baby Chorus, porque sim. Né? Basicamente, o Damian sem o Baby Chorus não é o Damian. Exato. A gente vai chegar lá, mas... Quantos spoilers? Mas é isso. História do V1 e V2 do Chicago by Night diz o seguinte. Damian é um homem preso no corpo de um jovem de 14 anos. Ele não sabe quem o criou, nunca foi apresentado e sabe pouco sobre a sociedade dos anciões. O xerife, Baltazar, parece querer fazer da vida de Damian miserável. Damian tem um ego gigante e se comporta dessa forma. Ele está constantemente em busca por prazer e essa sede por prazer só perde para o quão rebelde ele é. E Damian tem um alto senso de honra. Legal é que uma coisa vai quebrando com a outra, né? Mas tudo bem. Ele tem um ego gigante, tá sempre em busca de prazer, mas ele tem um alto senso de honra. Talvez... Equilibrem aí as coisas, vai lá, narrador. Talvez seja justamente isso, né? Manter o senso de honra dele lhe causa prazer, entendeu? Ah, claro, né? Ele é amigo de um ancião malcaviano com o nome de Johan e é um dos membros mais independentes de Chicago que educou Damian nos conhecimentos sobre os membros. Johan é possivelmente o único vampiro que Damian confia. E esse tal de Johan, que eu não faço ideia de quem seja ele também, não sabe porque ele ajuda o Damian, mesmo entendendo quão perigoso isso é. Segundo a descrição, o laço que os dois têm vai além da amizade entre dois membros e muitas vezes até além mesmo de um laço de sangue. Caraca, amor verdadeiro. No texto também afirma que se alguma surpresa pudesse acontecer na Guerra dos Anciões, dos Matusaléns, Menelli e Helena, essa surpresa poderia vir do Damian, que ele carrega muitos segredos que seriam surpresas para todos, incluindo ele mesmo. E é essa a grande descrição que tem. Sim. Spoiler, eu sei quem criou o Damian. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A próxima coisa que eu vou falar é o Critias. Ele é cria do Critias. E o interessante é que na história do Damian não fala nada sobre o Neon, mas na parte do Neon fala que ele é um caitife abraçado pelo Baltazar e que o Damian protege ele. Sim. Em algum trecho do livro, não me lembro mais onde, chega até citar o Neon como sidekick do Damian. No Ashes to Ashes fala que o Neon é o sidekick do Damian, que os dois são sempre grudados e nas duas principais cenas onde o Damian aparece... O Neon tá junto, o Neon tá né? acompanhando e, participando ativamente das coisas. Então, ele é o bebezinho do Neon. Sim. Quer dizer, o Neon é o bebezinho do Damian, basicamente, né? Carrega pra todo lado e, na parte do empalamento do Baltazar também, do Ashes to Ashes, faz isso. O Damian tá ensinando o Neon. É isso a ideia. Sim. A viver, né? Empalando o Baltazar. Parece uma boa coisa pra se ensinar. Sim. Com certeza, né? Parece. Que é uma coisa interessante, né? O xerife Baltazar, que, tem, uns 40, 50 anos, estando baixo a mais que o Damian, tá tentando fazer da Vila um inferno. Por quê? Sabe? Porque ele é um rebelde não apresentado. Ele pode só matar ele. Sim. Literalmente. Ele não é um vampiro. Sabe? Não cola só pra mim. E o Johan, literalmente, ele é um malcaviano meio que indiferente no cenário e é super independente, meio que é um xizão só. Mesmo. Não tem muito, meio que...
Tipo, posso estar falando besteira, mas por tudo que eu li não parece nem ser relevante, sabe? Tipo... Ok. Então, tipo, ele tá aí pra ajudar o Damien, é isso aí, sabe? Uhum. Basicamente é isso, a sacada, né? Certo. Daí quem criou o Damien? Foi o Critias? Sim. E o Damien foi abraçado em 1962, tendo 30 anos do abraço na primeira versão de Chicago by Night, que saiu Que é na 92. V2 de Vampiro, né? É isso. Que saiu na V2 de Vampiro, isso mesmo. Na segunda edição de Vampiro, é massa. É. Sim. Sim. Personalidade. Ele age muito mais durão do que a aparência sugere, não leva desaforos pra casa e vai tentar chavecar todas as mulheres que encontrar, mas vai ficar de boa quando levar um fora. Damien tem uma participação no Ashes to Ashes e parece que ele tem uma pequena aparição no Under the Blood Red Moon, a Blood Red Moon, perdão, mas ele não completou a leitura dessa aventura ainda, então a gente não sabe o que acontece com o Damien lá. Sim. No Ashes to Ashes, ele participa... Tem uma pequena participação onde ele aceita os NPCs entre os Anarchs, basicamente. Uhum. Ele ajuda a aceitar. E a outra participação dele é empalando o Baltazar e, tipo, e largando ele lá. Tipo, que é isso, basicamente, só. No meio da rua. No meio da rua, sim. Na frente do prédio do Load. Não necessariamente. Em alguma área próxima, ok. sabe? Tipo, Tá. em qualquer lugar. Meio que, tipo... É que no Ashes to Ashes eles meio que assumem que os jogadores vão ser burros e não vão ter um carro mesmo. Ah, tá. Meio que, tipo, faz parte eles estarem andando pela cidade a pé mesmo. Pra isso encaixar, basicamente. Porque senão é muito difícil essa cena encaixar. Uau. É. Ok. Você tem que assumir desinteligência. Tá. Eu posso ter entendido errado, mas é o que eu entendi. Assim, e é foda, né? Porque é isso, tipo, colocam o personagem, ele tem 14 anos, mas ele vai tentar chavecar todas as mulheres que ele encontrar, sabe? Gente, alerta, sabe? Né? Algo outros errado tempos, não está outros certo. tempos, né? Sim, ainda assim, gente. É que ele não tem 14 anos mais, esse é o problema. Entra num negócio que é difícil. Sim. Porque ele tem 54 anos agora. É, Esse é o problema, é muito complexo. É uma discussão muito complexa. sim, total. Tipo, a verdade é que precisava de gente da lei pra discutir isso, essa que é a verdade, né? Gente que entendesse mais de lei e tentar buscar uma solução, sei lá. Porque isso entra muito em questão de ética, sabe? Porque eu acho que tem muito a ver com isso. Porque muito também, tipo, que você foda, Ética, psicologia cara, e companhia limitada. Vamos deixar esse sabe? assunto pra lá, vai. Joga pra baixo do tapete e finge que não existe, vai. Né? Ele é muito mais difícil do que vale a pena. Tá. Os objetivos do Damien, como muitos dos personagens da primeira edição do Chicago, não parece ter um objetivo muito claro. Né? Mas lá em cima fala que ele tá sempre em busca de prazer e que ele tem um ego gigante, então... Meio que esse é o objetivo dele, é o que parece, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente acabou não comentando, né? Que afirma que, tipo, ele tem muitos segredos e que, tipo, vai ser uma surpresa pra todos quando eles forem descobertos. Inclusive pra gente, porque eles não falam quais segredos são esses. Pra gente, E é interessante isso, do tipo, ele vai causar o caos na guerra do Manelli e da Helena. Por quê? Né? Sim. Tipo, e é uma coisa que, tipo, ele... É bem típico dessa edição não entregar nada, né? Infelizmente. Sim. Tipo, faz parte, né? E ele é um ponto fora da curva em questão de poder, justamente por ser cria do Critias, né? Sim, tinha alguma descrição... Tem uma descrição dele disso mesmo. Sim. De que, tipo, ele é mais forte por ser cria do Critias. Tipo, fora que ele é de sexta, né? Geração, né? Tipo, eu não pus a geração dele aqui, mas eu acho que ele é de sexta. Eu esqueci. Nossa, eu esqueci de pôr geração, que engraçado. Mas acho que ele é de sexta. Tá. A cottage dele... Não vai... Acho que rolou alguma coisa, não? Não, Oi, Brum, como vai? Oi, Brum, tudo bom? Eu estou vendo seus desenhos, você manda muito bem. E as fotinhos, né? Adoro as fotinhos também. SI, dá uma olhada nessa live aqui rapidão. Não, as fotinhos eu nem falo. SI, dá uma olhada nessa live aqui. Tô louco, não. Complexo, Manifestos falou? Acho sim, é um assunto que a gente vai jogar embaixo do tapete fingir que não é com a gente. Acho que foi antes, foi sobre o negócio do... Tipo, dele é um rebeldão egoísta, mas ele tem um alto senso de honra. E o Lagiris perguntou, o que tem eu? É o Neon, é o Leão. É o Neon, Leão, é o zoeira. Ok, nossa, eu não ia captar. Sim, o Neon é uma tristeza, né? Sim. Sim, é a personalidade dele Fiote. Fiote. Então 14 exato. anos acho que não tem como chamar de outro jeito. Ai, não tem, cara. Eu esqueço disso. Que é uma crítica às artes dele, não são de 14 anos. Eu sou uma tristeza? Não, você não. O Neon. Não, o Neon, não o Leon. O Neon, É que você falou Leon. Oxi.
É com N, é aquela coisinha brilhante que a gente não acendeu ali atrás. Sim. O povo... Ah, ele achou que era com ele mesmo? Será? Não é com você. É um personagemzinho, tipo, aleatório, não? E na verdade a gente falou que é uma tristeza porque eles dão um fim ridículo pra ele depois. E ninguém procura ele, o bichinho tá aí. Ele é citado como sidekick do Damien. E daí fala que no Under a Blood Red Moon ele é pego pelo Jason, que é o Malkaviano, que é o Sam. E que se passa por um lobisomem que diz que vai proteger ele, sendo que o Sam não tem ofuscação suficiente pra isso. Eu acho que não. Pelo menos não na V5. Não. Ele tinha na V3 e não tem na V5, né? Mas na V5 eles mantêm a narrativa. Mas na V5 eles mantêm a narrativa. E daí ele tortura o Neon, sugando o sangue dele, até que ele destrói o Neon. Mas ninguém nunca foi procurar. Ele é o sidekick, ele é o bebezinho do xerife. E o Damien não parece estar nem aí pra procurar ele depois disso, né? Porque não tem nenhuma passagem, nenhuma citação, então, tipo... Não dá nada, né? A criança chata parou de existir, beleza. É isso, basicamente, sabe? Sim. Pra mim é uma tragédia, tipo... Pra mim isso foi um soco no estômago muito triste, esquecerem dele. Sim, tirarem o Neonzinho foi uma puta sacanagem. É o personagem que eu gosto, É. Vamos lá, Quatri. A Quatri dele. Que é o Baby Chorus, obviamente. Que é o Baby Chorus, que é a Kate, que é uma toreador. Guitarrista. Guitarrista. O Garwood, que é um tremer. Saxofonista. E o Falcon, que é o baixista. Que é o baixista. Que é um Malkaviano que tem diversas personalidades. São 25? Nossa, diversas. Nem vou tentar chutar. E que uma não se conversa com a outra. É o caos. Ele é o caos. Ele dá até dó. Ele é o caos. Sim. E que supostamente ele já era perturbado antes do abraço. Sim. E aí o Sam abraça ele, sabe-se lá por quê. Por tornar a vida no inferno. Oi, Fire Master, tudo bom? Olá, André. Seja muito bem-vindo. Fire Master é da hora. Fire Master é muito da hora, né? Você faz Fireball? Né? É o dia das descobertas, né? Tipo, você é uma vampira que não... Você curte vampiro, mas não gosta da Annie Rice. E Fire Master é Fire Master, mas não faz Fireball. Não. Não, eu só faço cair... Eu faço vulcão explodir, serve? Não, isso é um Menelli. Quando tá putinho. Não na vida real, ok. Mas querendo já fazer, não tem problema, não. Eu também não sugo sangue na vida real. Vamos lá, papel da Quatri, né? Eles são uma coterie de músicos. Os outros membros acreditam que o objetivo deles é tocar músicas incríveis. E o real objetivo deles é esse. Mas eles não se importariam em adquirir mais poder em Chicago. Menelli exagerada! É bem isso. Não, eu tô putinho aqui. Deixa eu fazer um vulcão explodir, vai. Só com a minha vontade. Ele nem tocou o vulcão, lembrando disso. Outros membros demonstram surpresa com membros de clãs diferentes. Como membros de clãs diferentes conseguem se dar tão bem, já que a banda conta com um Brujah, Malkavian, Toreador e um Tremer. Mas nos bastidores a banda sabe que existe muita tensão entre eles, especialmente entre Damien e Garwood. Como nem Kate nem Falcon se importam com a política da cidade, a banda não consegue entrar em consenso sobre tocar músicas que tenham mais a ver com a sociedade dos membros e não só com a sociedade mortal. Eles parecem não se importar muito de estar nos destaques, mas ainda é uma banda regional independente. Um plot que eles desconhecem é que Loading planeja, caso ele tenha problemas, não necessariamente com a banda, usar a banda para convocar um conclave e discutir a possível transgressão à máscara que eles estão cometendo. E enquanto o conclave rola, Loading vai tentar seguir a própria agenda, obviamente, porque a graça de jogar Chicago by Night é botar a culpa no Loading. Não. 99% do problema do jogo é o Loading, né? Olha o William, ou seja, como qualquer banda. Exato, né? Não, na verdade, pelo menos pela minha pouca experiência... Oi, Bruno, tudo bom? Olá! Meu toreador vai ser vocalista. Você decidiu que vai ser um toreador agora, Lagiris? A pouca experiência que eu tenho de banda, quando ou alguém se anula completamente e faz a vontade dos outros, ou então a banda cracha, porque é o que acontece. E assim, eu já vi algumas bandas fazer isso. Eu venho de uma família de músicos, eu tenho 2 irmãos que são músicos, e eles tiveram mais banda do que eu sou capaz de lembrar. E por conta disso também eu cresci meio que na cena alternativa, rock and roll de Juiz de Fora. Desculpa, Lagiris, eu sei que isso é uma triste confissão.
Então eu já vi muito isso, sabe? Tipo, banda quebrar por muito pouco, na real. É foda, né? Pra mim, parece mais improvável que eles continuem juntos, na verdade. Né? Ainda mais tendo um Bruhá como lead singer, né? Sim. Caramba, pela formação essa banda chama o quê? Jihad? Sim, parece, praticamente, né? Eu ia fazer Tremer, mas não tô com paciência pra ritual. Aí minha banda vai ser de Ghouls e eu como líder vocalista. Justo. Curti, gostei. E na V1 e na V2, meio que quem divide, né? O lead vocal ainda é ele e o Garwood, né? Ah, tá. Não é só ele. Além de tudo, tem esse drama, né? Tá. Os dois ainda, tipo, disputam essa posição, né? Mas de qualquer forma, eu acho que ele é a cara da banda mais do que qualquer um dos outros, não? A cara da banda é a Kate. É, a Kate? É. Uau. A cara da banda é a Kate, sempre foi. E acho que sempre será. Que ela é a única que é uma música real, musicista real. Aham. Ela já era impressionante em vida, e agora que ela tem rapidez, e ela usa rapidez, não tá nem aí. Uhum. Ela é, tipo, na Vicente escreve melhor isso, mas ela é tipo, diz claramente que ela provavelmente, quer dizer, que ela é a melhor guitarrista que, tipo, o mundo já teria visto. Ok. Por causa da rapidez. Certo. Então, tipo, sim, ela é uma quebra da máscara ambulante. Uhum. Se ela for gravada tocando, ela poderia se quebrar a máscara, sabe? Tipo, Ou seja, né? tipo, a música já é feita pra não ser possível humanos tocarem. Ah, Tá na descrição. Uau. Até, sim, é bem bizarro. Tá. E a Kate é absurda, E a banda é Jihad, O Baby Chorus é muito bom. Ela é cacofônica? Não, não é. Ela é só um toreador mesmo. Né? Ulha, o mundo das bandas de rock deve ser mais próximo de Vampire do que, sei lá, o mundo da política. Possivelmente. Tô pra te dizer que sim. Ai, que da hora, imagina, cara. Isso é legal, na verdade. Isso é uma coisa que eu nunca tinha parado de pensar, mas, tipo, de fato, né, cara? Ia ser bem legal. Sim. Uma batalha de gangues e de bandas regionalmente de vampiros, né, cara? Nossa, Isso é legal, isso, na real. Eu não gostei dessa ideia. Então, eu vou fazer uma citação inesquecível que eu ouvi num dos inúmeros festivais de bandas novas que eu fui lá em Juiz de Fora, que tinha um moleque, tipo, literalmente um moleque, trêbado, com as calças caindo pelo meio do joelho e a cueca aparecendo, e era uma cueca colorida ainda, falando, não, porque punk que é punk afoga a mãe no tanque. É isso. Bem-vindos. Né? Vampire the Musical, né? Amei. Imagina, mano. Imagina. Vampire the Musical, isso é muito da hora, velho. Né? É que eu não lembro, tem aquele da Disney, né? Tipo. É o que? A Frozen? Não, é porque, tipo, tem os Glee da vida. Trolls! Não é isso! Ai, é os Glee da vida, tipo, High School Glee. Music não sei o quê. Não sei. Sim, é o Glee. É, Kindred Festival. Esse é muito da hora, velho. Sim. Aqui a gente tava, né? Você tá falando do conclave que o Claudio ia chamar, né? Na banda é o cantor fornicador poderoso, mas trêbado aparece cueca de Ben 10. É nesse nível. É nesse nível. Então, é porque eu tô citando uma época pré-Ben 10, assim. Ben 10 é muito novo pra gente. Né? Mais um momento, depressão. Né? No texto diz também que Loading sempre foi bom em usar conclaves a seu favor, filho da puta. Né? Mas que ele esqueceu que o Damien recebe apoio do Critias e que Garwood tem o apoio do Sable. Me surpreende que, esquecendo coisas tão relevantes assim, ele continue o príncipe de Chicago. Né? É que eu pus a notinha também, né? Que é tipo, é bem contraditório, Aham. mas acho que provavelmente é só mal escrito essa parte mesmo, né? Sim, que tipo, ele consegue manipular os anciões do conclave, mas não consegue lembrar que tipo, o Critias apoia o Damien por qualquer razão que seja. Porque, tipo, não explica, em nenhum momento também fala que o eu Critias acho apoia. que é porque ele criou o Damien, então... mas na parte do Critias ele largou o Damien no mundo. Ah, tá. Então, tipo, meio que dane-se, não tem, Esqueceu só isso, exato. Só isso, né? Mas eu acho que é bem interessante levantar já a questão da quebra da máscara. Isso é uma coisa que eu acho legal. E também levantar, tipo, que a banda não é perfeita e tem plots a ser explorados na banda, sabe? A banda não é ignorável, sabe? Que, tipo, eles podiam ter só passado por cima e, tipo, eles estão de acordo, é isso aí. Mas criar esse dilema e essa tensão entre o Damien e o Garwood é legal, sabe? Sim. Daí a única diferença da V1 pra V2...
do Chicago by Night é que o Garwood não está mais na banda, então o único conflito existente entre os membros é a tentativa de politizar a música por parte do Damien. Sim. Na V1, Damien faz parte de uma segunda coterie, os Nihilists, que querem destruir o sistema porque ele os ofende. Mas eles não têm uma ideia melhor do que pôr no lugar. Sim, é literalmente isso que tá escrito. Né? Sim. Que é o Levesque, o Gengis, Ducky, Elucide, Damien e Neon. Uhum. Olha, o Neon tá aí, lembraram dele? O que Neon incrível. existe. Né? Na descrição da coterie revela que o Damien está envolvido com essa coterie mais pela violência do que por algum valor. Eles têm como objetivo matar o Baltazar, algo que Damien tem a chance de fazer no Ashes to Ashes depois de empalar ele no meio da rua, mas não faz. Sem nenhuma explicação. Por quê. Não tem uma explicação. Eu acho que é porque eles não podiam perder o Baltazar como o xerife de Chicago. Eu acho que é sim. Né? É o personagem do narrador. Entre a primeira e a segunda versão do Chicago by Night, o Neon desaparece e mesmo ele sendo grudado no Damien, como mostra no Ashes to Ashes, não há menções do Damien estar nem procurando por ele ou demonstrando sentir sua falta. Sim, um adendo que, tipo, tem da Lorraine. O Load, em teoria, morre no Ashes to Ashes também. Uhum. E daí descreve que a Lorraine está em busca dele. Sim. Então, tipo, personagens que somem, pelo menos no caso do Loading, pelo menos tiveram cuidado de fazer alguém procurar. Tanto a Lorraine quanto o Neely estão meio que atrás do Loading, né? Na descrição dos personagens deles. Sim. E só tentaram apagar, parece que mesmo, o Neon do cenário. Sim. E isso é tudo que existe nas duas primeiras edições. Uau. Sobre o Damien, que é um dos personagens mais relevantes, né? Nihilistas, é um sabá do bairro. Exato. Eles são só um sabazinho ali. Sim. Mas é interessante, tipo, existir uma coterie de gente meio maluca. Essa que é a verdade. Sim, é. Que eles são uma coterie de gente meio maluca. E, cara, querer matar o Baltazar não é nenhum crime. É só ser normal, né, da cabeça. Né? Porque o Baltazar a Baltazar do oficial é bem absurdo, né? Frases da Velvet, que é tá. uma boneca de porcelana, logo após as primeiras sessões depois de conhecer o Baltazar. Se eu tivesse a oportunidade, eu faria ele engolir o aço derretido de Gary, junto com suas palavras maldosas, e jogar ele na caldeira depois. Né? Só se ela tivesse a oportunidade. Né? Baltazar já viu que ele é bonzinho, né? Ele não Super. desperta ódio em ninguém. É um amor de pessoa. E aí, o que você achou do que era o Damien? Então, né? Começa com B e termina com Asta, não pode falar isso, não. Não, eu vou ser um pouco mais entusiástica na minha frase. Eu vou dizer que começa com por e termina com caria. Não diz nada com nada, né? É o típico toma um NPC aí pra você lapidar. Sim. Né? Tipo, linhas gerais, olha que legal esse NPC aqui. Toma pra você e faz o que você achar melhor, porque a gente não sabe muito bem o que fazer com ele. Olha que legal, ele tem uma aparência de 14 anos, foi abastado pelo Critias, é poderoso pra caralho, mas não sabe. Tem uma banda, gosta de tentar pegar geral e... E é engraçado que, isso. tipo, pra mim existe uma outra contradição que pra mim chama bastante atenção, que meio que nos Nihilistas eles querem destruir tudo. E, tipo, e o Damien não tem uma opinião sobre nada, na parte dos Nihilistas, né, que ele tá participando desse grupo, e que ele dá valor à violência. Mas, por alguma razão, ele quer tocar músicas políticas. Quer buscar poder político. Então, pra mim, é confuso isso também, sabe? Tipo, é uma parte que é um pouco, tipo, contraditória da descrição. E incrivelmente, tipo, é meio trágico isso, mas ele tá, tipo, nos 20, 15% dos personagens com mais descrição e plot. Uau. Da V2 e da V1. Sim. Uau, é isso, bem né, brutal, gente? sim. Damien é cringe, grunge. Damien. Mas a V5 é uma coisa que, tipo, traz muito boa do Chicago by Night. Que, tipo, agora é uma comparação direta. Tipo, isso é a parte maravilhosa, porque, tipo, melhora muito. As descrições dos personagens, Sim. né? Sim. Não que melhore em qualidade, mas melhore em quantidade. Deixar isso claro. Mas melhor em qualidade também, eu acho. Não fizeram com a... Não no metaplot geral. Eu não quero dizer no metaplot geral, mas, tipo... Se só fosse esse livro que existisse... Ele é jogável. O problema é que ele tenta ainda conectar com o livro anterior, só que ele tem gafes, entendeu? Acho que esse é o problema. Ele teria, tipo, eu acho que eles tentaram fazer isso de apagar tudo que existia antes e encaixar o que dava melhor, sabe? Pra encaixar. Tipo, a impressão que eu tenho é essa.
Tipo, fingir que não existe os livros anteriores, né? E uma coisa no Chicago by Night, que, tipo, como da outra vez, eu tentei buscar todas as menções que tem do Damien em todos os livros. Então, tipo, só pra dizer que tem várias gravações no livro do Chicago by Night da V5, que são feitos pelo Damien, demonstrando, tipo, a parte de investigação dele, como é feito, e algumas interações dele com outros personagens, inclusive com o Jackson, mas que, tipo, não é tão relevante assim, na minha opinião, por isso que eu não peguei. O Percy Jackson? Não, o Kevin Jackson. Se fosse o Percy, talvez justificasse, porque ele seria mais poderoso, mas não. Não, é o Kevin. A pior morte final deve ser morrer pra um vampiro que parece seu primo mais novo. Que horror! De fato. Imagina, você morre pra aquela criancinha com cara de capeta. Que a sua vontade é mandar sentar no cantinho, sabe? Você tá fazendo coisa errada, vai pro canto. Eu fui pior ainda, tipo, imagina morrer pro Nikolai, tá ligado? Não, que tipo molequinho, velho. Que horror. Vai pro canto, seu moleque feio. Então... Toma sabão pra você passar na boca. Quero ver se você lavar a boca dele com sabão. Vamos lá. Tá, okay. Agora V5, agora tipo coisas melhores. Na V5 a gente tem uma descrição começando pela vida humana dele. Sim, de novo, né, que tipo é muito mais explorada, né? Agora a gente pode comparar. Aumenta o BG dele, trazendo novas informações sobre a vida humana, revelando que os pais dele morreram de forma trágica e o pouco de abuso físico que ele sofreu no orfanato, e que aos 8 anos de idade ele escapou do lugar. Nas ruas, ele fez de tudo para conseguir dinheiro e sobreviver. Cantou, recitou poemas, roubou comida nas lixeiras das mercearias e bateu carteiras. Damien então se uniu a um bando de outras crianças um pouco mais velhas que ele, e em torno de um ano depois, ele era um corredor na loteria da máfia. Um parêntese para falar sobre isso. Que a Tati pesquisou, muito obrigado. Não, eu não pesquisei, na verdade o Rafa pesquisou muito melhor e mandou no grupo lá pra gente. Depois... então, nice. Se vocês quiserem saber mais sobre, assistam o Comentando Lore X. Sim, que é outro adendo, né? Tipo, vai ter o Comentando Lore X nessa quarta, que é sobre o Xerife Damien. Sim. Que é outra razão de ter escolhido o Damien pra fazer também, já que a gente já tem que fazer a pesquisa, né? Sim, a gente aproveita e... né? Sim. E o que eles chamam, né, o que a gente traduziu, que o Dan traduziu como corredor na loteria da máfia, ele ocupava uma posição num jogo ilegal de apostas que parece muito com o que a gente tem como jogo do bicho, que é um jogo ilegal que usa os números da loteria oficial para poder tirar. Só que lá, ao invés de apostar em bicho, eles apostam nos últimos 4 dígitos que vão sair ou coisa do tipo, algo nesse sentido. E corredor é o cara que vai pegar as apostas e vazar, ou então que vai fazer esse leve trás entre, né, o chefão e os lugares de apostas, que normalmente são os barzinhos mais, né, tipo... A Jane, olá! Então ele não fez nada de errado. Exato. Não. Então é isso, né? Que ele se torna, então, ele passa a fazer parte desse esquema de aposta ilegal. E, às vezes que ele foi pego, ele agiu como um homem adulto, o que normalmente fazia seus captores rirem ou se distraírem o suficiente para ele conseguir fugir. Conforme a polícia caiu nas mãos da máfia, cada vez ele e seus companheiros foram tendo menos trabalho e precisando de dinheiro, ele voltou ao seu talento principal, que era cantar. Talvez tenha sido sua voz ou sua paixão pela vida aos 14 anos que atraíram críticas para ele. O vampiro ancião o abraçou e abandonou, deixando ele sem um senhor e sem memórias de quem o abraçou. Nossa, ele canta incrivelmente bem. Deixa eu abraçar e jogar fora. Nossa, ele tem muita paixão pela vida, né? Deixa eu abraçar e jogar fora. Sim, gostei. Faz ele bastante tem sentido. Muita paixão pela vida, deixa eu tirar a vida dele. Pô, gostei. Faz bastante sentido. Super. Combina bastante. E tem um comentário ali em cima do William também, né? Lembro que tinha um baile que também era criança. Parecia um emo do demo. E o vampiro que matou a Baba Yaga também tinha a forma de uma criança. É muito punk, né? Tá, ok. Então... Assim, ele não sofre por amor. Pô, de fato, tá vendo? Resolveu o problema. Viu? Então, eu particularmente... Uma das coisas que eu mais valorizo, a gente tava falando sobre background de personagem, é o motivo do abraço. Uma das coisas que eu mais valorizo quando eu estou criando o background é porque o meu personagem seria escolhido.
Sim. E por que ele foi abraçado, dentre tantos outros que poderiam ser. Sim. Né? No caso do Damien, além de tudo, tipo, ele foi abraçado e largado, então, tipo, ok, ele não precisou nem escolher. Não precisou, Né? O Critias meio que abraçou o Justin Bieber da época dele. Aparentemente. É a impressão que dá, né? Me incomoda demais quando não existe um motivo pelo qual os personagens foram abraçados de forma mais bem descrita, sabe? Sim. Isso é uma coisa que me faz quicar de ódio. Talvez seja um preciosismo meu, mas... Pensa, o Critias é um cara que tá aí andando sobre a Terra há o quê? 2.000 anos? 2.000 anos, 500 mais ou menos. De verdade, tem que ser algo muito relevante pra chamar a atenção dele o suficiente pra ele resolver abraçar. Tudo bem que... A menos que ele tenha uma legião de abraços. Levando em consideração Chicago, em que basicamente ninguém pode fazer frente ao Critias, ou pelo menos ninguém poderia, já que ele é um Bruhá milenar, mas... motivo, o Critias era o mais empolgado do fandom. Viu, a Johnny? Voltou a funcionar. Ele tava desativado por algum motivo. Eu juro que eu não desativei. Juro, juradinho. Critias fanboy. Mas não justifica. Ele abraça e daí larga, daí depois fala que ele apoia o Damien quando fala do Baby Chorus, sabe? Sim. Tipo, eu tenho uma ótima explicação que eles poderiam ter usado e que é a cara da V5 também. O Menelli apagou da mente dele. Sim. Seria a cara do A V5 Chicago. fala tudo, né? Afinal de contas. Não é V5, né? Mas é o Chicago, de forma geral, sim. Né, falando sobre o chamado Critias esquece que a Tyler pediu pra ele manter o clã unido, né? Sim. Então... eu acho que, tipo, é uma das justificativas mais, tipo, melhores que eles podiam ter dado. Sim. E resolvia rápido. Era uma linha a mais. Eu acho que eles só não pensaram, mas, tipo, mantém a linha. Sim. Tudo é culpa do Menelli na vida do Critias. Faz isso, sabe? Resolvia. Não era difícil. E eu gostei mais que, tipo, traz muito mais sobre o passado dele. Tipo, eu gosto muito mais dessa versão do que da outra. E eu gosto muito de separarem vida humana da vida vampírica. Sim. Que eu acho muito interessante, tipo, essa pegada se torna muito mais fácil pro leitor, sabe? Tipo, E é isso, tipo... E essa parte que eu confesso que é um pouco resumida, porque, tipo, é meio maçante. Pra falar bem a verdade, pra mim foi um pouco maçante o texto, então por isso que eu resumi mais. Ok. Porque, tipo, ele tem muito coisas que, tipo, dane-se, sabe? O William falou, ele abraçou pra manter a voz do moleque inalterada pela puberdade. Tinha, tipo, gravar músicas no pendrive pra ouvir quando quiser. Então, horror, cara. Algo bem cruel, né? Lembra aquela prática de castrate. Caraca, Bruno, você foi longe. De fato. De fato. Né? Nosso mundo é tão maravilhoso, né? Nossa, eu fico impressionada. Nada hostil, né, gente? Não é nada hostil. Né? Sim, mas de fato, né? Deram uma explicação boa até. Que dessem essa explicação, sabe? Sim. Falta, né? Tipo, falta. Mas sim. É só ver o quanto de margem e daí, dá pra tipo, ele mantém o Damien aparentemente sem ninguém pra orientar, mas ele ter encontrado o Malkaviano foi obra do Critias, sabe? Ou algo do tipo. Sim, seria legal, né? Isso seria sabe, legal mesmo. O Critias continua cuidando dele à distância, mas ele não quer bater de frente com o Loading. E Por tem a lei de seja, não poder abraçar, então, tipo... Sim. É que nessa época não tinha ainda, não me bem. Tá, ok. É verdade, não tinha. Total, tipo, Abrams quando abraçou o Ash de acordo com o Bloodlines. Eu não a gente boia no... Mais uma revelação bombástica pra vocês. Né? Mas aí é que tá, eu tentei... É por isso que a gente tá fazendo Malk Lore, porque a gente não manja lore. Exato, a gente tá tentando aprender. De verdade, é isso, né? É isso mesmo, sim. Uma coisa, Farinelli, eu desconheço. Não sei se eu quero conhecer. E o Abrams é o Abrams, né? O Abrams que é o... tá, nice. Que é o Jason Carl. Pelo visto, tipo, é a mesma coisa no sentido, né, que larga a mão. Sim. Ou não, comentando com o Bruno, né? Oxi. De abraçar pra manter a voz. Eu ia falar algo... sim. Em minha defesa, eu tentei jogar tanto o Bloodlines quanto o Redemption. É que vocês têm sickness, né? Mas eu tenho motion sickness. Então, jogos muito antigos, eles me dão muito enjoo e muita dor de cabeça. Eu não consigo jogar. Eu juro que eu tentei, mais de uma vez. Tadinho. Mas não rolou. Sim. Farinelli, um castrate famoso, tem filme dele. Ok. Tenso.
Eu ia falar que eu vou guardar essa informação, mas essa provavelmente eu vou apagar do meu cérebro. Umas violências que é tenso, né? Sim, tem umas coisas que eu prefiro esquecer que existe, porque o mundo já é cruel demais. Sem saber dessas coisas. Sem a gente saber dessas coisas, exato. Sim. Tá. Vida de membro. Vida de membro. Pelos próximos anos, Damien invadiu os cofres da máfia para conseguir dinheiro para manter seu estilo de vida, até que os capangas de Capone começaram a carregar estacas. Tá, e daí? Sim, exato. Eu acho que eles não conhecem a regra da V5, que estacar é difícil. Mas tudo bem. Uma dessas invasões quase o levou à morte, se não fosse pela intervenção de Johan Keller, um malcaviano que acreditava que Damien era seu filho. Keller ensinou as tradições vampíricas e da Camarilla a ele. Pouco tempo depois, Damien fez amizade com a Victoria McCoy, uma atriz caitife, e os dois se tornaram amantes presos por laço de sangue. Amor na V5. Temos uma declaração. Tá. Né? É legal que eles explicaram a parte do Johan. Finalmente, Sim. Dá uma justificativa. Ótimo, pega o defeito de Chloe e fala que ele é louco e acha que o Damien é filho dele. Mas beleza. Tipo, dá uma justificativa pelo menos, sabe? Tipo, e criou um vínculo emocional, já que o outro salvou ele da morte. Sim. Né? E daí tem o adendo, também maravilhoso, né? Que eu não achei nada sobre Victoria McCoy em nenhuma outra edição de Chicago, em mais nada... E de nenhum lugar do universo, ela nunca é citada, ela não existe, eu acho, de verdade. Eu acho que ela foi criada só pra V5. Só me encaixar nesse ponto. E também não há mais nada em nenhum lugar na V5 sobre o Johan. Mas, ao menos, dão uma versão mais coerente do porquê os dois tornaram próximos. Sim, pelo menos deu uma explicação, né? Que antes fala que nem ele sabe por que ele cuida do Damien. Agora a gente tem uma explicação e ele acredita que o Damien é filho dele. Sim. Mas são dois personagens deletados do cenário. Sim. Tá. Rola pra baixo, por favor. Rola. Pra já deixar no topinho. Isso. Tá. Em 1980, o Damien se juntou ao Baby Chorus como cantor principal. Quando a Guerra de Chicago ocorria nas ruas, a banda tocava para as massas no The Cave. Guerra de Chicago é a luta entre os Cainitas e os Garous de 93, que pode ser jogado através do Under a Blood Red Moon. E no meio do show, Damien assistiu à morte de Garwood, sofrendo um ataque de um lobisomem de 30... 3 metros. Ufa mesmo. Que o transformou em cinzas. Tá escrito 30 já, a gente? Em defesa, por isso que eu já tinha dado em choque. 3. Que o transformou em cinzas. Mais 6, 10. Você não... Ele escreveu 10. Não, mais 6 lobisomens apareceram do nada. E o sangue brujá de Damien esquentou e ele entrou em frênese de fúria. Muitos se machucaram, morreram ou ficaram quebrados durante a batalha no The Cave. Eu acho que é emocionalmente, sabe? Tipo, que isso eu quis dizer, mas eu boiei, sabe? Ok. Tá. Após a guerra, Damien se viu sozinho de novo, sem mentor, sem amigos e sem a banda. Johan morreu nas mãos do Sabá, Vitória, sua amada, morreu na batalha contra os lobisomens, assim como o Baby Chorus morreu no The Cave. Morreu entre aspas, né? Entre aspas. Ele começou a se preparar para entender o desconhecido melhor e buscou se preparar melhor para a próxima guerra. E começou... E que fala literalmente que ele começou a escutar, tipo... É que não fala literalmente, mas tipo, a ideia é que ele começou... Estudar sobre ocultismos, né? Ocultismo, lobisomem e tal, tipo, coisas, tipo, né? Ok. Do culto, né? É isso. É que, tipo, eu tive muita dificuldade de traduzir isso. Tipo, eu tenho muita facilidade de falar do que pôr no papel e é isso. Tá. A música o chamou e ele sabia que a única coisa que importava pra ele era o Baby Chorus. Ele passou as próximas décadas pedindo pra Kate voltar para a banda, mas ela continuou a negar. E ele tentou várias vezes remontar a banda, mas falhou em todas elas. No fim dos anos 2000, o príncipe Jackson ofereceu a Damien o cargo de xerife de Chicago e Damien recusou, mas antes de Jackson ir embora, Damien perguntou por que ele iria querê-lo como xerife. O príncipe riu pela inocência da pergunta tão óbvia e respondeu: Damien, para proteger a cidade, eu preciso de alguém que não deva nada aos antigos. Alguém que siga as ordens do príncipe, alguém que possa suportar as dificuldades e que seja minha mão direita. Eu poderia mandar você fazer isso, mas eu prefiro que você escolha isso. A posição continuará aberta e os Hounds, que são os cães da Camarilla, continuarão fazendo a lei ser cumprida até um xerife ser encontrado. E a gente faz uma pequena pausa aí, né? Certo. Eu gosto muito dessa fala do Jackson. Sim. E lembrando que o Jackson é 30 anos mais ou menos mais novo que o Damien. É 20 anos mais novo que o Damien. E é interessante essa... Lembrando a diferença de geração também, né? Assim, e o Jackson é bem... Tem, acho que de 8ª ou 9ª.
tem bastante diferença de geração. E é bem interessante essa posição, né? Porque revela, na verdade, um lado, tipo, muito mais capaz do Jackson. Sim. O Jackson, ele tá parecendo uau, sabe? Porque é uma resposta muito... Tipo, o Damon não cresceu nada ainda. Sim. É isso que dá a entender, sabe? Tipo, ele tem como vampiro tanto tempo, mas ele tá muito preso ainda, tipo, numa mentalidade, tipo... Mentalidade ainda é fraca, entre aspas. Enquanto o Jackson já fez milhares de conexões, porque, tipo, de fato, o Damon não serve a Annabelle, não serve o Critias, não serve... Ao Menelli, né? E não serve ao Sable, ele não tem conexão. É que o Menelli não importa, né? Porque o Menelli não existe mais, né? Né? E o Menelli nem faz parte do que o Jackson entende como mundo, né? Sim. O Menelli e ele não existem pro Jackson, basicamente. Mas ele não tá sendo manipulado por ninguém da Primigene. E acho que é isso que é tão relevante dessas palavras dele, sabe? Tipo, que, tipo, elas trazem muito mais do que parece. Na minha visão, sabe? Tipo, é muito... Ele realmente pensou sobre todo mundo e a única pessoa que é honrada o suficiente pra encaixar o Damon, sabe? Tipo, isso que é maneiro, sabe? E tipo, e o soft reset, né? Que eles dão um cenário absurdo, né? Aqui, né? Da morte do Drogon, se livrar da Victoria, daí não precisa explicar mais sobre ela e tal. Sim. E uma coisa que pra mim falta é que, tipo, ele vê os lobisomens entre infinitos de fúria. Mas ele não tá mais bravo com nada. As pessoas morreram, ele não tem braveza, ele não tem luto. Sim. Tipo, é uma coisa que eu senti um pouco de falta, sabe? Falta um luto pra ele, falta algo. Tipo, não deram pro personagem essa dor. Essa profundidade psicológica, né? Porque, tipo, querendo ou não, ele perdeu a pessoa que ele mais achava mais importante. Sim. Afinal de contas, ele tava laçando com ela. Então, tipo, ela era importante pra ele. Tudo bem que quando ela morre, passa o efeito do laço sangue, né? Então... Passa, mas ele tem as memórias do que ele sentia. Sim. Na verdade, tipo, passa o efeito, mas o quão melhor ou pior isso é, né? Sim. Porque, tipo, você tem mais ainda a vontade de sentir aquilo, talvez, né? Sim, Então, tipo, é bem terrível. Falta uma profundidade psicológica no personagem. E é isso, né? Tipo, é meio tenso. Dá a entender que a resposta dele pra isso tudo é estudar o ocultismo pra se preparar melhor pra próxima vez, sabe? Sim, mas exato, dá a entender, né? Não fala que, tipo, ele tá triste, ele ficou chateado, ele ficou deprimido. Que a Kate trabalha muito melhor esse lado, que, nossa, a Kate passa... Ela come o pão que o diabo amassou mesmo. Ela fica extremamente deprimida, ela fica quebrada, ela não sabe o que fazer da vida. Ela chega ao cúmulo de visitar a família humana dela. Tipo... Entrar em frenesi e quase matar todo mundo. Porque ele começa a xingar ela que ela é um monstro. Então, tipo, dá essa profundidade pra ela, mas não dá pra ele, sabe? Tipo, então... E fora que ele é Murhana. Mas sim. Damon mais uma vez implorou a Kate para recomeçar a banda e novamente ela recusou. Sem nada o prender, ele vagou pelos estados, tocando em cidades anárquicas e da Camarilla. Uma noite, ele ouviu os primeiros rumores de que os La Sombras estavam fazendo movimentos em direção a Camarilla. Um contato anarca de Chicago avisou que um dos La Sombra estava se comunicando com a elite da cidade. Damon voltou para Chicago com o plano de reunir a banda novamente. Um outro adendo... pode falar. Que uma coisa tem a ver com a outra? Então, eu não sei. Tá. Pra Kate isso faz sentido, mas pro Damon só isso que tem escrito, então, tipo, é o que tem escrito. Ok. Eu não sei. Um outro adendo que tem é que quem faz esse contato com ele é a Mal Davis. Okay. A Mal Davis é essa linha de contato que, tipo, os La Sombra estão vindo. E aí? Isso é interessante. Porque quem traz ele de volta é uma Anark. Tá? E daí, tipo, você voltou por causa de uma Anark chamando, e daí o que ele vai fazer é... Aceita a posição de xerife. Exato. Por muitos anos, a posição de xerife continuou vazia. Damon foi até o príncipe e pediu para que o Baby Chorus fosse posta no melhor palco, o Succubus Club, em troca, Damon aceitaria o cargo de xerife. O príncipe concordou e Damon se tornou o novo xerife de Chicago. Ele precisou de pouquíssimo tempo para começar a punir outros membros, deixando ele pensando se esse já não era seu destino desde sempre. A ambição de... Acabou? Acho que tem esse risco sim, vai lá, manda lá. A ambição de Damon é que o Baby Chorus seja popular, sem se importar com o risco de quebra da máscara que isso possa trazer. Isso porque ele é o xerife. Sim. Manifestos. Ele viu aquele bando de gótica de preto e teve uma grande ideia. Exato. Possível. Wander Games, olá! Boa noite, nós estamos bem. Estamos falando do Damon, xerife de Chicago. E um dos meus personagens preferidos, o que não importa, o que não impede a pistolagem. Né? Exato. Né? E você, como você tá? Tudo bem com você? Manda. Sim,
Deixa eu ver se fala. Eu não sei se eu tenho muito depois. Pra mim realmente se perde isso, não tem razão. E daí porque a Kate aceita, deixa um pouco vago aí. Mas a verdade é que, tipo, pra Kate é o momento que ela tem uma revelação. Por isso que ela aceita. E a revelação dela é que, tipo, o objetivo dela sempre foi, tipo, unificar as coisas através da música. E por que não trazer isso pra Camarilla? Por que não ajudar ser essa conexão entre os La Sombra, os Anarques, a Camarilla, tudo, sabe? Tipo, todos os membros serem juntos. E é isso que eles já pregavam desde o começo, entre aspas, na visão da Kate. Que, tipo, tem um Tremere, tem um Malkavian, tem um Bruhá, tem ela como Trader. Então, tipo, eles são a representação disso. Sim. E é meio que essa é grande tópico dela, sabe? É a unificação, né? Sim, faz então, sentido. Tipo, pra ela faz bastante sentido ela aceitar. Mas pra mim, tipo, fica um pouco vago mesmo. Tipo, ele voltar porque o Anark chamou e daí ele vai aceita ser da Camarilla, ser xerife, esquece todo o passado dele como Anark. Sim. A toda a violência dele, tipo, nem se fala isso, meio que não, apaga. A V5 apaga essa questão da violência e apaga um pouco a questão da rebeldia também, apaga bastante a questão da rebeldia dele, né? Lá no comecinho a gente falou, né, que uma coisa que define ele é que ele é extremamente rebelde e que ele se junta aos nihilistas por causa da violência que eles são capazes de criar e pela possibilidade de matar o Baltazar. E ele se torna o que o Baltazar era, assim. Ele entra no cargo de xerife e nunca mais cita-se na V5 essa motivação ou essa... No niilismo cita um pouco. Na parte dos nihilistas cita um pouco. Vamos já pra lá direto, vai. Tá. Tá bem pra baixo, porque tipo, é uma das últimas coisas que eu fiz, mas cita. Cadê? Tá. Nihilistas. A gente pode citar lá. Aqui, nihilistas. Tem um... tá. Tem um breve comentário falando que o Damien abandonou essa Cotter e se tornou xerife. Só por curiosidade, essa Cotter agora é formada pelo Baltazar. Que o antigo objetivo da essa Cotter era destruir ele, né? Nathaniel, o Genghis, Sweet Pepper e um Kaitif novo. Não, o Sweet Pepper é um Kaitif novo no cenário, tá? E é isso. É o Nathaniel, o Genghis e o Baltazar, basicamente. Sim. Que são dessa Cotter. Tipo, não vou entrar em detalhes nela porque tipo, não faz sentido. Já que não tem o Damien, mas é isso. Ok. É só isso que tem mais sobre o Damien a respeito dessa Cotter, né? Dudu. A Jani! Obrigada! Coisa linda. Agora que você entendeu, faz sentido, né? Obrigado. Obrigadão, de verdade. William, um Ventru é o empresário da banda e o La Sombra é o empresário de verdade da banda por baixo dos panos, imagina. Parece, tipo, a impressão que dá é tipo, meio que essa zoada, né? Eu acho que tiram muito essa rebeldia e o ar de anárquico do Damien. Sim, tiram mesmo. E não criam esse motivo de por que o Damien teria se tornado o novo xerife. Que pra mim, tipo, até cola. Cria porque é a forma dele trazer o Baby Chorus de volta, que era a única coisa que importava a ele. E grana, né? Ele precisa de grana pra trazer o Baby Chorus de volta também. Eu acho que é isso, sabe? Tipo, eu acho que até depois vai ter falando sobre grana, mas sim. Eu acho que essas são as motivações dele. E sim, ele precisava do aval do príncipe, né, cara? Sim, precisava. Ele não precisava, sabe? Mas então... eu acho que falta falar um pouco sobre isso, sabe? Porque, de certa forma, pra mim, quando a gente já jogava Chicago by Night, quando saiu o Chicago V5, e pra mim o Damien se tornar o xerife era muito aquela coisa de, putz, ele resolveu buscar uma outra forma, sabe? Sim, de resolver, né, o Zanark. Pra mim também era. E de certa forma, você dando o cargo de xerife na mão de alguém que estava e que esteve, que é Anark, você controla muito melhor quem vai ser destruído, quem não vai, ou tipo, o tipo de informação que vai chegar até o príncipe ou não. Sim. Mas eles não usam isso. Mais ou menos. Eles usam um pouco depois, sim. Ok. Que tipo, então tá. Isso é a história que tem, né? Assim, daí tem a parte da Kate, né? Que Kate parecia estar deprimida. E a tábua de salvação dela é a volta de banda. Com o objetivo de unificar as coisas através da música. E que ela e o Damien seriam a ponte com a negociação. Com as negociações com os La Sombras, né? Isso tá na parte da Kate, não na parte do Damien, mas, tipo, é importante porque ajuda a construir o plot do Damien, né? Sim. Tá, e agora os plots do Damien. Certo. Só do Damien por enquanto, né? Tá, o primeiro plot é anseio pela fama. Damien tem um estúdio de gravação para vender materiais relacionados ao Baby Chorus. Ele está criando uma tábua de salvação para a banda caso o acordo com o príncipe não funcione.
Lembrando, né, que a Kate é uma quebra da máscara ambulante, como a gente já falou antes, então o próprio Damian tá puxando o próprio tapete. Sim, mas ele não sabe, né? Eu acho que é falta de compreensão. Pode ser. O que é engraçado, porque, tipo, é uma falta de compreensão meio lógica, já que tem aqui no finalzinho falando que demorou pouquíssimo tempo pra ele começar a punir os outros membros, deixando eles pensando se eles tiveram um destino deles desde sempre. Então, tipo, ele é destinado, ele, tipo... Querem vender a ideia que ele é destinado, que ele é extremamente competente nisso, mas ao mesmo tempo, tipo, ele não percebe que a Kate tá quebrando a máscara. Sim. Então, tipo, é meio estranho, pra dizer o mínimo. Mas também a Kate é meio que o ponto cego dele. Então, também faz sentido, mesmo que seja só interpretativo, não tá descrito em lugar, mas sim. A Kate e eles são, tipo, muito grudados, então, tipo, faz sentido ela ser o ponto cego dele, né? Ok. Reforços. Os Hounds foram escolhidos pelo príncipe e são leais a ele. Damian planeja dobrar o seu número antes das negociações. Os Hounds do príncipe são melhores em manter a paz do que em trazer a dor, e Damian pretende selecionar mais combatentes do que diplomatas. É engraçado que põe isso antes dos Assombros terem sido aceitos, né? Sim. E só que mais o parte do cenário é depois, né? Sim. Mas sim, achei interessante isso. Ecos sombrios. Damian escuta o chamado de forma gentil, mas por tudo que ele já ouviu, isso vai ficar mais alto. Ele pretende achar alguém que saiba como evitá-lo. Só uma coisa que a gente já discutiu. Que a gente já tinha citado antes. Mas sim, é estranho, porque ele não se encaixa na regra. Sim. Sim. Leve-os de volta. Príncipe Jackson mandou Damian se livrar do incômodo anarca em Chicago, mas de forma discreta. Um dos anarquistas forneceu ao príncipe uma lista de 10 anarquistas que devem ser poupados, deixando o resto à mercê. Damian acredita na promessa da Camarilla e jurou lealdade ao Jackson, então agora ele persegue cada anarca errante no domínio. Sim, apagam o background dele agora aí, né? Matam, né, o background dele. E tipo, quem são esses 10, né? Não se sabe. Quem deu essa informação? Não se sabe. Então, sim. E tipo, detalhe, eu já tô lendo o Príncipe Jackson e tipo, eu não achei essa resposta ainda. Talvez eu ache, talvez não. A gente descobre isso no próximo Malkilor. No próximo episódio. Na né? verdade, não no próximo. No próximo do próximo. Que é no próximo episódio de Malkilor, porque o próximo não vai ser. A próxima segunda-feira não vai ser Malkilor, provavelmente, sim. Traíram o Cetistério para aceitar La Sombra. Exato, pois é. Né? Eu não sei se foi um bom negócio. Não. Outros não foi. plots. Kate está se aproximando de sua própria forma de Golconda e teme que os atos violentos de Damian o impeça de segui-la. Ela está documentando o progresso dela e planeja achar um jeito de iniciá-lo no mesmo caminho. Iniciar o Damian, né? Sim. Sim. Né, que é o que a gente falou, que a Kate ela tem meio que uma revelação de transformar a música na forma de união. E depois que ela entra em frenesi e quase mata a família humana dela, ela resolve buscar, né, a Golconda. Você tá sendo muito gentil, mas sim. Por que eu tô sendo gentil? Porque não tá conectado uma coisa com a outra diretamente, mas sim, né? Perderam Bruhá e Gangrel e ainda vão perder Nosferatu e Tremere, talvez até Malkavian, Behold. Só se quiserem destruir a Camarilla, porque mesmo perder os Gangrel eu já acho ridículo o jeito que foi, então, enfim. E mesmo os Bruhá, se for ver, o Damian tá aí, sabe? Tipo, eles tiraram os Bruhá, sabe? Mas, tipo, todos os plots têm Bruhá. Todas as cidades têm Bruhá. Todas as cidades têm Gangrel. Os Bruhá saíram, mas se quiser pode, tá? E tipo, os Gangrel saíram, mas estão em tudo, né? Tipo, que a maior... Tipo, é um negócio que me cansa um pouco de falar, tipo, pôr isso na lore pra não seguir, sabe? Sim, Tipo, ou segue ou não segue, sabe? Ou não põe. Ou segue ou não põe. Essa é a minha opinião, sabe? Os que ficaram chamam pelego. É que os Gangrel é massivo que eles querem dizer que tem de Gangrel. Só na zona de Chicago deve, sei lá, tipo, tem uns 30, 40, pelo que eles escrevem, né? Sim. Que, tipo, os caras fazendo negociação pro o pessoal da estrada das estradas Goblin, que são os... Eu esqueci o nome. Que faz o caminho entre New York e Chicago, né? No e daí os que fazem o Expresso Pônei também... Então, assim, é lotado dos Gangrel, mas os Gangrel deixaram a Camarilla, sabe? É muito, tipo, a única pessoa que deixou a Camarilla de verdade em Chicago parece que foi a Inyanga. Que tem o chamado, além de tudo, né? O que não faz sentido, porque a Inyanga estava construindo algo, né? Ela estava fazendo com que a Camarilla funcionasse do jeito que ela acreditava que devia. Sim. E daí, de repente, não.
tô sussa. E ela apoia Mal Davis também, né? Tipo, entre os panos. Tipo, tem muita... A Niaga tem muito plot, na verdade, né? Sim. Tipo, tiraram ela... Eu acho que, na verdade, tiraram ela porque ela é complicada, sabe? Sim, de manter os plots. Eu acho que sim. A impressão que dá um pouco isso, sabe? Sim. Mas sim. E acho que ela é uma das que sabia também do Menelli, da Helena, sabe? Então complica muito. Tiraram os dois, né? Tiraram o Khalid e ela, eu acho, que eram os que sabiam. Tá, pode ser. Entende? Tipo, eu acho que tem isso também. Daí dá uma lore sheet de descendentes de Khalid que você pode encontrar informações sobre isso. Né? Ok. A lógica passou longe, né? Né? Mas sim. Relação do xerife Damian com outros membros. Kate e Glance, que é uma relação de família. Damian considera o Baby Coro sua família e Kate sua maior conexão com o mundo vampírico e ele sacrificaria tudo para mantê-la em segurança. Mas vampiros não amam e só se importam com sangue. Exato. Isso é oficial, hein? Isso é oficial. Pra quem quiser jogar, isso é oficial. Steffersock, sei que vocês não seguiram a Guerra de Chicago, mas no lore, o príncipe de Gary sobreviveu à guerra? Sim. Sobreviveu. Ele desaparece agora na V5. Em algum momento disse que ele... O Modius? Sim. Mas a lore sheet do Modius, já tô dando spoiler. No nível 5, você pode tê-lo como seu mentor. Sim. Como você pode comprar o Modius como Maula no nível 5 da lore sheet. Sim. Então, ele não desapareceu de verdade. Só que eles também não explicam o que o Modius tá fazendo. Sim. Mas é isso. E a gente pretende falar. A Guerra de Chicago é uma história que tipo, eu pretendo ler e falar sobre. Sim. Num futuro não tão distante assim. Porque a gente tem plano de pegar todas as aventuras oficiais e falar sobre elas e, enfim, né? Trabalhar elas por aqui. Sim. A gente não tem exatamente tudo que a gente pretende fazer em relação a isso, mas isso é uma das coisas. Pelo menos comentar as aventuras oficiais, então é por isso também que a gente não fez tanta questão de entrar nisso agora. Sim. Que, tipo, a única coisa que nós falamos é do... Que eu acho que... A gente tava aqui sim, na verdade. Mas aí tem que ter alguém do Lupino também no assunto. Né? Alguém tá se autoconvidando já, mais um. A gente não tem ninguém do Lupino, sabe? Pior que a gente tem, né? Eu tô devendo um convite pro... Fork. Jober Zildi, que fez a ilustração da Lorena. Tá. Ele gosta de lobisomem? Ele é de lobisomem total. Fodeu, velho. Ele falou que ele tá começando a se interessar por vampiro agora por causa dos nossos posts. Mas enfim, né? A gente pode pensar seriamente sobre isso no futuro. Ai, que dó! O quê? Ali o comentário do mundo. Não fala isso pra uma caviana. Ai, que dózinho. Não fala isso pra uma caviana. O Modius é o personagem predileto dela, tadinha dela. Ai, que dó. Sim, mas é sacanagem mesmo. É uma sacanagem mesmo. O ponto é que a ficha do Modius... Fizeram assim, né? Vamos jogar numa escada, ver que nível dá, sabe? Tipo, e chutaram qualquer coisa. Vi uma entrevista sua que sua amiga ficou surpresa que tinha fadas no Mundo das Trevas. Quem que ficou surpresa que tinha fada nos Mundos das Trevas? Não é você mesma? Eu mesma? A minha outra personalidade? Eu não sei. Não, eu já sabia que tinha fada. Eu só não manjo das fadas, mas que sabia que tinha fada, eu sabia. A gente sabe que tem, mas não sabe como funciona, né? Nível 4. Você vai continuar com isso, é isso mesmo. A Bel, acho. A Bel. Ai, a Bel. Okay. A Bel é maravilhosa. Ai, a Belzinha. Cara, de nível 4, acho que o mais roubado ainda é o que tá no Chicago Forest, você pode ter um ser sobrenatural. Sim. Que você chama a qualquer hora, ele vai chegar, É. e ele tipo é meio que um lobisomem mago, sei lá o que, sabe? Sim, tipo, roubado. meio que você escolhe. Sim, foi no Mock Talk esse da Sim, fada, acho que foi a Bel. foi a Bel Petit. Acho que foi a Bel mesmo. É, a Bel agora eu massa. lembrei. Sim. Gente, foi o muito Mock Talk com a bom. Bel foi maravilhoso, Sim, gente. foi. Eu tô saudade já. Eu preciso resolver esse caceta que meu computador tá dando, porque a gente tentou fazer a live com o Vicos e foi aquela maravilha, né? Sim, a gente até escalou lá gírios, né? Sim, pra fazer alguns testes Com a e ver se gente. eu consigo fazer isso funcionar, porque enquanto continuar instável daquele jeito, não tem condição. Mas a gente pretende arrumar em breve. Sim, então, enfim. Sim. Né? Tipo, nossa, tem uns. E o melhor nível 5, acho que de Lore Sheet é o do. É o do Mitras ainda, eu acho. Não é nível 4 que você tem? Não, nível 5? o nível 5 você tem o Mitras como mentor incorpora dentro de você. Aham. E você ganha dominação, potência e fortitude, né? Se você tiver... Agradando ele, né?
E ainda assim conselho de toda a hora, basicamente, né? Sim. É o mais roubado, velho. Mas eu até defendo o Modius como mentor. Primeiro porque eu acho que, assim, muita coisa nos lore sheets não tem balanceamento algum. E eu acho que não tem. ter alguém com a ficha do Modius como mentor, pelo menos a ficha do Modius antes da V5, né? Uhum. Não, ele é uma aula 5 mesmo. É justo ele ser uma aula 5. É justo de verdade. Seria o que 4 ou 5 é justo. É o que seria balanceado. Na verdade, ele provavelmente seria 4, porque ele não tem poder político. Ele provavelmente seria certo no 4. Porque quando o loading cai, né, no... Sim, ele é um dos contentes. Ele é uma das pessoas que é seriamente pensada pra assumir. Ele tá na lista das pessoas. Ele é um dos mais sérios, mas sim. Ele é um dos mais meme, mas sim. Sim. Tem o tablet, mas não apoia o pirataria. O White Wolf tem seus livros em versões digitais oficiais? Eu creio que sim. Da V5 todos têm. Da V5 todos têm. Tem. E eu acho que mesmo alguns anteriores você encontra no Drive-Thru RPG. No Star Trek Vault também tem, eu acho. O Drive-Thru meio que ok. Né? Sim. Mas depende sim, muito eu do acho que quiser, encontra né? sim. Pelo menos eu sei que os romances de clã, quando eu procurei, eles têm. Eles têm, né? Pra vender versão digital. E V5 então, tudo tá saindo em versão digital, por sorte, né? Porque, tipo, já deu tempo de a gente ficar lendo livro, né? Desgastar nossos livrinhos lindos, né? Os livrinhos agora eles só são enfeites, né? Lindos. Relação com outros membros. Relação com outros membros. Aliás, eu queria dizer que eu tô muito orgulhosa desse template que eu fiz pro Malklore, porque ele é uma foto da nossa coleção de livros. Que chique. A relação do Damian com o Kevin Jackson é estranha. Ele é uma relação de admiração com o Príncipe Jackson. Sim. Ele é um Bruhá e o Príncipe um Ventrue. Gente, já deu tempo de ficar com essas mimimi de clã, vai. Eu tinha que... Tipo, eu até pensei em excluir essa frase, que tipo, mano, ela não ajuda em nada. Mas é verdade que ela ajuda. Que tipo, é muito mimizinho, né? Sim, já deu, né? Já passou dessa época, né? Se ele tá na Camarilla, se ele tem uma relação de admiração... Ai, gente, cansei já. E agora já tem, tipo, 60 anos como vampiro, um negócio assim, sabe? Ele de 62, é isso, 60 anos como vampiro. Eu tenho muito problema quando... Ai, não, esse porque estereótipo, o sangue do clã impede que eles... Não, gente. Vampire the Mimi Masquerade, exato. E das coisas que devia ter, não tem, né? Mas tudo bem, né? Vamos deixar isso pro autor, né? Exato. Né? Tipo, o Damian ter 14 anos, né? Mimimi de clã, os Tremer quase extinguiram os sablobres curandeiros. Mas aí faz sentido. Daí sim eles podem odiar. Né? O problema é quando você vai pegar a origem do atrito dos Ventrue com o Bruhá. Pera que eu tenho até anotação disso. Sério? Uau! Sério. Cadê? Eu não lembro disso. Pra mim tinha do Historiator com os Bruhá por causa de Cartago, né? Tem também, mas não é isso. Que os Bruhá estão meio que presos em Cartago forever, né, cara? Coitados dos Bruhá. Sim, voltei. Oi. Tá. Você sempre aqui? Aqui. Lisander, lá nas casas dos cacete de Cartago, é a origem do ódio aos Bruhá. E aí meio que, né, daí vem o retorno também dos Bruhá odiar os Ventrue. É porque Troy ele destrói o antediluviano Ventrue e destrói o mito da cidade perfeita por ter os Ventrue no poder. E é isso. Nossa, animal, incrível. E eu tirei isso de um vídeo do Raul Amadeu, então muito possivelmente está correto. Sim, não, com certeza deve estar. E ele fala que é aí, né, e aí tem a ver com Lisander e tal, e com Troy, enfim. Mas é em Cartago, gente. A treta já passou. Já passou muito tempo. Começa com Dia e termina com Blairy. Mas é de milênios atrás. Não, eu acho que o segredo é que o Ventrue não tem no diluviano. O Bruhá tem 2. E começa com Dia e termina com Blairy. Exato, Acho que deve ter isso a ver também. Sim. Mas é engraçado que os Bruhá odeiam os Ventrue. Os Ventrue parece que tipo meio que ignora esses Bruhá, não, né? mas os Bruhá... E tem o negócio lá de estádio, que é atual, né? Que o Telbel... sim, mas eles meio que trazem isso como uma bola de neve que se mantém, entendeu? Nossa, porque daí o Telbel surta e mata o Hardestad 2, né? Sim. Mas é isso, sabe? Tipo, pegam o negócio de 300 anos atrás,
bota uma treta que literalmente, gente, o Damian, que nem uma instrução formal tem, ele não faz nem ideia. Vai saber, entende? De Cartago? Pouco se fudendo. Cadê seu pedigree, Cainita, Mona? Então, os aristocratas são todos vira-latas, na verdade. Sim. E por quê, sabe? Que é uma coisa que a gente já meio que aboliu também, quando a gente aboliu geração, é que vão ser raras as linhagens e as famílias que vão perdurar e que vão fazer questão de manter isso. Porque além de tudo, isso queimando seu filme, né, às vezes, né? A verdade é que no mundo das trevas, quando você faz uma merda muito grande, você vai querer afastar o seu nome dos seus antepassados, né? Da sua linhagem de sangue. Então... E os seus antepassados, quando você fizer uma merda, vão falar, tipo, mano, ele não tem nada com a gente não, galera. Isso é na real, sabe? Quem disse isso, né? Tipo, sabe? Então eu acho que, tipo, isso vale pros Ventru e ainda assim alguns Ventru. Sim, né? Eu também acho que sim, escolhido a dedo, né? Sim. Que eu acho fantástico o que você fez com o Wolfgang, né? Ah, tá. Tipo, que ele só desliga, né? Ele só se desliga e, tipo, se deixar, ele fala que nem Ventru sabe? Atualmente ele é um Ventru de 800 anos que tá se passando por malcaviano em Chicago, porque... Andando com o Gengis e pondo o cabelinho dele pra arrepiadinho, de moicaninho. Sim. E antes ele tava surfando no Brasil. Exato. Tá se divertindo. Eu acho ele maravilhoso. Ele é engraçado, velho. Tá. Tenho vontade de estrangular? Tenho. A única coisa que temos em comum é que somos do mesmo clã. Fora isso, tem nada a ver com isso. Exato. Nem sei desse rolê não, galera. Sabe? Então, assim, pra mim, essa história de tipo, ele é um Bruhá e o príncipe é um Ventru, já deu. Já deu, também acho que não cola, não. Não gasta de Ventru. Por quê? Porque sim. Porque esse tudo Cartago. Mano, você tá vivo. Você tava vivo lá. Sabe? Ai. É muito isso. Sim. Se hoje a gente não tem noção histórica de coisas que aconteceram super recentemente, como a ditadura militar. Sim. E você vê a maior parte das pessoas falando bosta a respeito. Vocês acham mesmo que as histórias de Cartago, por mais que a gente tenha, né, a não vida e a eternidade pela frente, você acha que ia chegar? Isso ia chegar mais manipulado do que deixa quieto. Sim, qualquer outra coisa. Eu ia citar um exemplo, mas eu descobri que eu posso ofender algumas pessoas, então deixa quieto. Tá, Coach 5, destrói os Ventru, sei lá, Fantecar. Ops, dominação, fora de contexto. Sim. Antigamente era melhor, exato. O sangue, né? sabe. É outra das coisas que me irrita também. Porque o sangue sabe só quando é relevante. Né? Daí quando não é, não sabe mais. Coitado dos Ventru, desde a Idade das Trevas, fazendo um tudo pelos membros e vocês aí nem gostam de Ventru. Mas quem disse que a gente não gosta de Ventru? Mas sou um defensor dos Ventru bom, eu gostei. A gente defende Ventru normalmente. A gente tenta. É que a gente só não gosta dessa briga, na verdade. Mas é defender os Ventru, por isso que a gente não gosta, né? Não. Enfim, Damian raramente se envolvia com as linhas da Camarilla, mas agora que ele é o xerife, ele segue os comandos do Jackson, não importando o quão perverso isso seja. Damian sabe que os motivos para essa servidão tão cegas são fracos, mas também sabe que sem a banda ele não tem nada. Ele é incapaz de não admirar Jackson por quão longe ele foi. Eles criam uma história de herói trágico pro Jackson na 5ª edição, que a gente vai chegar lá quando a gente falar do Jackson, que provavelmente tá aí na linha. Você fala de um jeito menosprezando eles, posso sentir a ressonância. Não, eu gosto de Ventru, juro. Juro que eu gosto de Ventru. A gente tem até amigos Ventrus, gente. A gente tem até amigos que são. Tipo Elon Musk só querendo levar a humanidade para outro patamar. Não, Elon Musk não. Cristo. Li que antes os Bruhá consideram a Revolução Comunista e a União Soviética como Nova Cartago, que derrubou a nobreza, assim como os Ventru lá. Ressonância blasé. É a nossa ressonância. Típica cara de paisagem. Né? Ou sorri a Sene, como os pinguins de Madagascar. Entendo. Faz sentido, mas eu acho que é uma visão muito parcial, na verdade. Elon Musk eu só uso quando é pra ser ofensivo. Ok. Eu senti, na verdade, um sim, a pontadinha, né? Sim.
Ai, ai, ai. Sim. Ai, ai. Enfim, 2022 ainda tem gente sendo fã de Continue o foco. A gente tenta, a gente tá tentando. Vamos lá. O que eu não gosto muito, tipo, é que é o quão perverso seja. Essa frase pra mim doeu. Porque, tipo, ele tá disposto a vender a alma dele, sabe? Tipo, pela banda e, tipo... Sendo que a Kate, que é a pessoa mais próxima que ele tem, tá fazendo o oposto, sabe? É meio confuso. Mas, de certa forma, combina com o background, que ele nunca se importou muito, sabe? Não. Com a lei, então... E explica também a Kate tá se esforçando pra tentar... Que ela tem medo que a violência do Damien impeça ela de... Sim. Que é a única descrição de violência que tem meio que essa dele até agora, porque não fala dele ser violento com as pessoas, né, de forma geral. Então é meio X, né? Saca? Sim. E as outras relações que tem, tipo, aleatórias perdidas nos livros, né? Sim. Em todos, basicamente, agora. O Talley é uma sombra que tem pena do Damien pela servidão cega que ele tem pelo príncipe. Porque meio que parece que ele já viveu algo parecido, então, tipo, ele vendo o Damien, ele tem dozinha mesmo, é isso que é a ideia. Ok. E ele é uma sombra, tipo, novo na Camarilla, obviamente, né? O Nathaniel, que é um Nosferatu que odeia o Damien e acredita que ele deveria ser o xerife. Sim, e basicamente Spoiler, ele quer tomar o Nathaniel é louco. Nathaniel é meio... não sei como ele tá mudado agora, mas antes ele era totalmente Ele maluco, acreditava né? que ele tava numa guerra santa pra destruir todos os membros. Sim. Kate vê Damien como um irmão mais novo e se preocupa com a fúria dele e se sente responsável pela degeneração dele desde que a banda se desfez. Isso dá dó, mais uma vez dá dó da Kate, né? Sim. Que ela se põe como, tipo... Ela é a vítima da situação, mas ela ainda se vê como, tipo, a vilã. Sim. Isso é bem trágico pra ela, né? Assim, meu Deus, a gente perdeu o controle do chat de novo. Ventru. Se nós estamos por cima, está ótimo. Se não estamos, está errado. Né? Gente, preferências. Uma sombra com dó de alguém, poser, concordo. Sim. Preferências, velho. Tem gente que prefere ficar por cima mesmo. Né? Sussurros. Às vezes é questão de dominação, segurança, entendeu? Ou falta dela, né? Ou falta dela. Sussurros. Produtores musicais sempre aparecem nos shows do Baby Chorus. Algumas pessoas acreditam que Damien enviou um MP3 para chamar a atenção deles por alguma razão e isso poderia quebrar a máscara. Lembrando, sussurros, a gente não sabe se é verdade ou mentira, a gente nunca sabe se é verdade ou mentira, eles não revelam, eles só jogam pra gente, tipo, legal, tomem plots aleatórios, é isso que é os sussurros. Sim. Então, tipo, não sabe, mas as pessoas acreditam nisso. Sim. As pessoas de Chicago acreditam nisso, que o xerife está quebrando a máscara. Que é a cara de Chicago também, né? Damien, um anarca, está focando atacar membros estabelecidos para enfraquecer o poder da cidade e é por isso que ele está recrutando Hounds. É um outro sussurro. É um outro sussurro. Mas por tudo que a gente já viu, não parece ser nem próximo da verdade isso. Tanto que isso tá em sussurros e a verdade é que a questão da servidão cega pelo... É um fato. É um fato, então. Sim, então não. A morte de vampiros ao redor da cidade estão além do xerife novato. Alguém deve entrar no lugar dele e fazer uma investigação mais apropriada. E é engraçado que, tipo, eu não sei que plot é esse, mas sim, eu não consegui descobrir qual é esse plot de vampiros que estão morrendo ao redor da cidade. Ok. Eu não sei do que eles estão falando. Talvez tenha vendo Sacrifice, porque eu não quis ler a parte, né, porque eu não quis ler a aventura, mas sim. E outros sussurros, no sussurro de Genghis, diz que o Damien jurou ele de morte. E é isso. Basicamente é isso. Mas o Genghis está vivo. E bem, porque ele vai no Sucubus. Por tudo que a gente sabe. E o Sucubus é o palco principal do Baby Chorus. Então. Sim, então, tipo... Eles devem se encontrar, eu acho. Jurou de morte, mas né? Tipo... eu vou te matar um dia, tá? Mas daqui uns 100, 250 anos, vai. Deixa quieto. Deixa quieto, né? E é isso, basicamente, que e tem. E é isso que nós temos sobre... Acho que literalmente, agora que eu começo a falar sobre... Assim, o Baby Chorus. O Baby Chorus, Sobre o Baby Chorus, que o Damien é o Baby Chorus. Sim. Essa que é real, né? Sim, que é a razão da existência do Damien, praticamente, né? Já que ele entende que sem a banda ele não seria nada e só por isso ele segue o Kevin Jackson. Sim. Dessa forma. Sim. Então... E, de novo, é um reboot, né? Então, tipo, tem desde o começo, né? É isso. Em Chicago é mais aceitável enfiar uma estaca no coração do príncipe ou ativar garras no meio de um jogo de beisebol do que mexer com o Baby Chorus. A banda tem poderes políticos astronômicos e é simplesmente boa demais tocando e isso encanta a todos. Apenas alguns vampiros, com o coração realmente gelado, conseguem não se importar. Tipo com a música, né? É. E é interessante também, de novo,
a mesma tecla, batendo de que, tipo, eles se importam alguma coisa sem ser política e sem ser seu sangue. Sim. Eles se admiram muito, qualquer vampiro se admira muito com a música deles. Sim. Uhum. O maior obstáculo do príncipe em colocá-lo como xerife não foi sua antiga filiação com Zanark, mas sim a possibilidade de tirar Damian da banda. Jackson foi obrigado a garantir à corte que Damian poderia continuar sendo um membro do Baby Chorus por quanto tempo desejasse. E é engraçado que agora fala os Anarchs, né? Mas tudo bem. Sim. E não fala nada no BG dele. Uhum. As melhores músicas da banda são quase inclassificáveis e ela incorpora novas formas musicais assim que elas surgem, como se a banda estivesse pertencendo eternamente no presente de uma forma que é apenas possível aos membros. Algumas de suas músicas precisam de uma velocidade e precisão sobrenatural para serem tocadas e tem alguns elementos sutis que só podem ser apreciados por quem possui audição sobrenatural. Muito interessante. Sim. Que é uma coisa que a gente gosta muito, que é a ideia de você colocar um uso artístico dos poderes vampíricos. É uma coisa que a gente sempre curtiu, então acho muito legal que eles tragam. Obrigada, eu buguei. Tragam isso no canon. Sim. Vamos ver. Angelis Ater são de boa, os anjos do Papai do Chão. Os grandes gravadoras são um perigo para bandas e Cotteris Got Talent, bem mais que um ancião seria. Sim, a gente falou um pouco sobre isso quando a gente falou das qualidades, né, sobre fama. Sim. O quão problemático é fama no mundo vampírico. Sim. Né, quando você extrapola a sua cena da qual você faz parte e começa a ter uma fama realmente relevante. Sim. Bjork, Kurt Cobain, discordo de ambos. Imaginei alguém fazendo um solo com celeridade. Chega a citar que ela usa, né? Chega. Eu acho que daqui a pouco vai falar isso. Sim. E se eu não falar, sim, ela usa celeridade. Tem escrito na dela daí, tipo, eu tenho certeza disso. Eu só não sei onde tá exatamente. Mama Arca. Esse eu desconheço. Não sei do que você está falando. Tchau, seu lindo. Muito obrigado por aparecer. Obrigada, gatíssimo. Boa noite pra você também. Boa noite para você. Bom descanso. O Baby Chorus já recusou o patrocínio de membros poderosos. A banda aceitou tocar no Sucubus em nome do príncipe, mas isso era parte do acordo para manter Damian como xerife. E após tantos anos de hiato, a banda precisava de dinheiro para se restabelecer. O que faz muito, muito, muito sentido, né? Sim. Instrumentos musicais são caros, pra quem não sabe. Muito caros. Se a banda não fosse formada por membros, eles certamente teriam acordos musicais, tours internacionais e produtos à venda. Toda a pompa que vem com a fama, mas isso não é permitido. A banda só toca em Chicago e em alguns shows privados. Em alguns shows privados? Sim. Ah, tá. Todos sabem que a música deles só pode ser apreciada ao vivo, com exceção de algumas gravações ilegais durante o show que a banda distribui. Gravar o Baby Chorus com uma câmera é um ótimo jeito de ser expulso dos shows, mas ainda assim, às vezes, algum show da banda acaba em algum site de streaming e precisa ser tirado do ar o mais rápido possível antes que as habilidades da banda sejam notadas. Interessante que a câmera é fraca, mas agora ela consegue tirar do ar, instantaneamente. Exato. E outra coisa que eu acho interessante é que, tipo, eles mesmos vendem o produto deles mesmos e estão quebrando a máscara vendendo as próprias coisas da banda. Isso é meio bizarro, sabe? Hoje em dia, a banda põe... Onde? Aqui. Outra forma de ser expulso durante um show do Baby Chorus é se alimentar ou arrumar brigas entre membros durante um show. O lugar é mais específico que o Elysium, que parece. Sabe? A regra é absurda, as regras são absurdas. Hoje em dia, a banda põe em risco a máscara, a revivida banda parece ter seus integrantes excepcionalmente bem conservados, e os fãs acreditam que Kate esteja nos seus 50. Damian toma precauções de usar óculos de sol e capuz quando está performando e mudou seu nome no palco para Cosmas. E Evan Kay é o sucessor de Ray Falcon, por hora isso tem funcionado. A ideia... Arca era uma cantora trans que fazia uma música muito particular. Aliás, recomendo assistir Hakata e Electra Rex, clipes da Bonita. Nice. Assistirei. A ideia de música vampírica famosa aparece naquele filme Only Lovers Left Alive, que ele tinha que manter low profile. Sim. Gente, aquele filme é muito bom. Ele é perfeito. Aquele filme, tipo, eu me arrependo do tempo na minha vida em que eu não conhecia aquele filme. Porque ele é maravilhoso. Cosmas, o Bruhadas Antigas, eu não sei te responder. Existe, então, mas talvez as pessoas que compreendem um pouco mais de lore
já que a gente já disse que a gente tá aqui aprendendo ao vivo com vocês, saiba te responder, William. Ainda não vi esse filme, vergonha. Nossa, ele é bom. Assiste Manifestos, ele é... Eu queria morar dentro daquele filme, fora que ele se passa em Detroit. E, né, Detroit pra mim tem um amorzinho especial, porque me lembra muito a história e a atmosfera de Gary. Então, assista. É isso. É maravilhoso. É perfeito. Sei lá, é o sonho de um toreador colocado em tela. Né? Mas eu acho que não deve ter a ver, na verdade, com o Cosmo. Mas mesmo não sabendo o que ele é, me parece só que o Damien escolheu um nome aleatório porque é muita cara do Damien. Sim. Escolher, tipo, e não pesquisar porcaria nenhuma e só, tipo, acho que vou usar esse nome aqui porque ele é bonito, sabe? Sim. Acho que é muito mais a cara do Damien. E claro, Robocop. O que tem Robocop? Robocop deve passar em Detroit. Ah, sim, ok. Eu não lembro. Que faria muito sentido também, né? Porque a criminalidade em Detroit é absurda. Insana, né? Ou foi, pelo menos. Sim. E é um negócio dos Estados Unidos que é meio complicado de falar, porque nunca se sabe o quão violenta as cidades são de verdade até você pesquisar. Que tipo, a gente tem uma noção meio absurda, né? Que Gary é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. Gary foi considerado nos anos 90 a capital do crime na América. Só que daí você vai ver os índices de criminalidade, tipo... São mais baixos do que o bairro que eu cresci em Juiz de Fora. Tipo, a violência insana lá é um negócio... Que é um bairro... É um bairro mais complicadinho da cidade, né? Mas ainda assim... É uma violência, tipo, muito baixa porque a gente tá acostumado no Brasil, né? Sim, é mais baixa que a violência de Sorocaba. E Sorocaba é considerada uma cidade extremamente segura. Sim. Então, tipo, sim. O nível do que eles não aceitam, tipo, o nível de violência que é inaceitável nos Estados Unidos é um negócio meio, tipo, inacreditável pra gente, né? Sim. Do tipo, que tem aquele negócio até do Átila falando, né? Que, tipo, roubaram uma carteira na universidade, meu Deus, é o fim dos tempos, sabe? Entrou vamos chamar, em modo de segurança extrema, né? Vamos chamar, tipo, o FBI, tá ligado? Taxi Driver dos anos 80. Eu assisti Taxi Driver, mas eu não me lembro do filme mais. O Purgatório Estrangeiro é o Inferno Brasileiro, não esqueçamos, Exato. Sim. Eu fiquei em choque, porque quando eu comecei a falar sobre Gary e tal, vieram esses assuntos de não, mas é o lugar mais perigoso dos Estados Unidos, não sei o que, você realmente quer ir pra lá? E daí eu fui pesquisar. E aí eu descobri que eu atualmente moro num lugar que tem uma taxa de criminalidade mais alta do que a cidade de Gary. E tipo, meu Deus, vocês vão pra lá, vocês são loucos, sabe? Vocês vão morrer. Sim. É engraçado que, tipo... E fora que Gary ainda teve uma questão de uma campanha. Uma hora eu paro pra falar da história de Gary pra vocês, porque eu sou apaixonada e eu estudei um monte Manda a pergunta fora de contexto. Documentários e enfim. Mas existiu uma campanha de difamação da cidade mesmo. Sim. Então... No mundo real. Mas não me aguento mais. Por que tu ama tanto? Deixa eu dar uma fugidinha aí quando você explica. Vai lá, vamos. E aí, galera, vamos fugir do tópico? Né? Mas é por isso que tem Malk no nome de todos os quadros. Então, basicamente é um conjunto de motivos. Quando o Dan começou a falar sobre jogar algum cenário canônico e tal... Nunca soube até ouvir tu falar sobre. Então, a gente descobriu com o Chicago by Night porque Gary é o, entre aspas, arqui-inimigo de Chicago. Pelo canon, houve uma disputa entre Lodin e o Modius, que é o príncipe de Gary, e que o Lodin teve que abraçar 5 tenentes para poder dar conta de vencer a inteligência do Modius. Sim, eu tô resumindo muito e eu talvez esteja sendo um pouquinho parcial, mas eu não vi ninguém... Nem o Rafa contestou muito essa minha afirmação. Então, acho que ela não tá tão errada. Então, Gary tá no plot de Chicago by Night, lá desde o começo. A primeira aventura é numa festa de Ano Novo do Príncipe Modius, quando ele anuncia o retorno de uma grande metalúrgica para Gary. E aí, quando ele começou a pesquisar sobre Gary e sobre Chicago, ele me mostrou imagens da cidade. E a cidade, como ela teve esse crescimento absurdo de chegar a 1 milhão de habitantes durante os seus primeiros 50 a 60 anos... Calma aí, 1 milhão não? Gary? 100 mil. 100 mil. Ah, tá. 100 mil não, é mais. Não, 150 eu acho que é o recorde de Gary. Eu acho que não. Eu pesquiso rapidinho. Tá, eu posso ter falado merda. Mas enfim, a cidade teve um boom de crescimento e ela cresceu em torno de uma fundição de ferro. Não é nem da extração, porque o minério de ferro vem de outro lugar.
E ela teve, depois da guerra, um declínio muito rápido. Ah, é 100 mil mesmo, então. Nossa, Sim. falei besteira, desculpa, gente. Eu acho que acho que um recorde de população é 150, um negócio assim. Pra mim, Gary tinha chegado a 1 milhão. Não. Enfim. Meio que, Boiei. tipo, chega, acho que é 500 mil, um negocinho, quando você pega e transforma numa metrópole em volta, né? Ah, tá. A área metropolitana de Gary é bem forte, né? Porque ela era uma cidade Sim. mais forte, né? É. Sim. E daí, como esse declínio foi muito súbito e meio que as pessoas só saíram de Gary, a cidade atualmente ela tem 1/3 dos imóveis completamente abandonados. Ela tem. E não foi demolido até então. Esse Sim. processo de se demolir os prédios antigos e as casas antigas está começando a ser mais intenso agora. Mas você olha Gary no Street View, ela é um museu a céu aberto de arquitetura extremamente luxuosa dos anos 20, 30. Então, assim, a cidade é muito bonita, ela tem esse ar de cidade fantasma. E ela é uma cidade que cresceu por conta de uma fábrica e eu já gostava de Company Cities desde sempre, por causa da arqueologia. E eu gosto muito de arqueologia industrial também, então isso liga com o que eu gosto de ter como objeto de estudo, assim. Então é isso, sabe? Foi um conjunto de fatores que deu origem a isso. Sim. E daí a gente meio que... Eu apaixonei tanto na cidade que a minha personagem foi inspirada nisso, de ser alguém que quer trazer Gary de volta ao brilho e restaurar os principais prédios da cidade para que ela possa voltar à glória dos anos 50. Sim. E ter essa nova aventura é bem emocionante, isso, na verdade, né? Sim, Sim. E, então, assim, tem uma relação muito próxima comigo também, e foi um dos motivadores. Eu já queria antes, mas eu ainda não tinha dado um passo nesse sentido, um dos motivadores para eu entrar na faculdade de arquitetura. Sim. E é isso, basicamente, a minha relação com Gary. E daí, depois, estudando a história da cidade, eu acabei descobrindo coisas muito mais impressionantes. Sim, que tipo, ela até parece mesmo que ela tá no mundo das trevas. Isso Sim. que é uma loucura dela, né? E 2 fatos muito interessantes foi que uma das coisas que decidiu o declínio de Gary, porque existem outras cidades que têm uma história muito parecida, mas que não declinaram de forma tão intensa, foi a eleição do primeiro prefeito negro. E parece que Gary é uma cidade realmente relevante na história do movimento negro nos Estados Unidos. E aí, quando esse prefeito foi eleito, os brancos da cidade, a elite branca, se revoltou e falou: a gente não vai ficar aqui mais, então, por causa disso. E vazaram, e fundaram uma outra cidade perto. Literalmente, largaram tudo que tinha, casa, comércio, não sei o que, e vazaram. E fundaram uma nova cidade e conseguiram aprovar uma lei que é inédita nos Estados Unidos inteiro, que é considerada até ilegal, que a cidade de Gary tem uma lei que impede que ela se expanda além dos limites municipais já estabelecidos. É a única cidade nos Estados Unidos inteiro que tem essa lei. E acho que também essa cidade se fundou muito perto, legalmente, do que ela poderia ser fundada, né? Sim. Tem um negócio assim, né? Tem. Parece a Camarela, exato. Parece muito que tá. Que tá acontecendo, que aconteceu algo sobrenatural, né? Crepuscular fóbica. Né? Imaginava quando seria realmente interessante pela forma como tu fala, considerando também o fato de ser arqueólogo e gostar de VTM. Queria conhecer esse lugar. Eu sou apaixonada por Gary e honestamente, assim, um dos nossos objetivos de vida é mudar pra lá. De verdadeinha, assim. Sim. Caitififóbica. Deixa eu mandar o Instagram secreto da Tati, né? Eu tenho um Instagram secreto. Sim. Que são só casinhas de Gary. Que é só desenhos dela. Obrigada, Manifestos. Tipo, não é só, mas tipo, tem muitos desenhos Como se da Tati. Escreve o nome dela. Olá, JP, eu tô caçando meu mouse. De quem? De Gary? Ah, tá. Eu mando, Gary, mandei. Eu já mandei. Ah, você mandou. Não, fecha isso, só cancela. Cancela, sai. Gary. Meu computador resolveu agir por conta própria. Que aí tem umas artes da Tati de... E é no estado de Indiana. De Gary. Sim. É isso, não? Isso. Boa noite! E é isso. E é isso. Basicamente. Sim.
xereta, eu fico feliz. Obrigada. Assim, e uma outra coisa é que as pessoas que eu tenho contato... eu já falo. As pessoas que eu tenho contato que ainda vivem lá são muito apaixonadas. As pessoas que permanecem em Gary parecem que têm essa relação de, tipo, de não deixar a cidade morrer, de manter, né, ela viva e respirando. Parece que as relações comunitárias são muito fortes por lá por conta disso. Sim. Sabe? E é uma coisa que eu acho muito bonita também. Voltando ao lore da Guerra de Chicago. Depois da aliança... Acho que do Sabá e Dançarino. Sabá e Dançarinos. O que aconteceu com o Caerme Pano? Desculpa, eu não faço a menor ideia. Eu nem sei desse Caerne. Nossa, eu não faço a menor ideia. Essa Guerra de Chicago pra mim tem isso, né? Até eles Sabá e da Dançarinos, tipo, daí nunca mais tem, sabe? Tipo, eles falham ou conseguem, né? Depende do ponto de vista. E eles desistem e não tentam mais ser nada com Chicago. Tipo, muito zoado, sabe? Sim. E que o Dan tava falando pra eu falar é que eu encontrei um banco de imagens de uma universidade, agora eu não sei o nome de cabeça, mas que tem imagens antigas de Gary, principalmente da fundação da USS, que é a fábrica que deu origem à cidade. Então eu tenho fotos antigas da cidade de Gary na parede também, que é muito bonitinho. O Drogica não é muito bom, né? Sim. Deixa eu caçar o link aqui. Também ele já manda também. E sim, eu acho que o Lucas, ele tem vídeo sobre isso. Eu sei que ele entrou no Chicago by Night, ele falou sobre o Under a Blood Red Moon. Eu acho que já falou, sim. E eu não assisti de propósito. Sim, exato. Esse infelizmente foi. Eu não quero spoilers. Eu vou viajar em Gary hoje. Viaja, você vai pirar, assim. Sim, Gary a cidade é maravilhosa. A cidade é realmente maravilhosa. E procura pelo Memorial Auditorium. O que restou dele foi demolido em 2020, infelizmente. E tipo... Mas ele era um teatro gigantesco que tinha espaço pra 5.000 pessoas. E eu acho que cola muito também pro metaplot, né, do negócio. Tipo, nós já falamos do mods, né? Antes Sim. também. Cola muito pro... Não, eu não reconheci a voz. Ô, Cristo. A gente, pra ligação das coisas, é horrível, né? Eu sou péssima pra reconhecer voz, atores e etc. Que esse negócio do Memorial, sabe? Tipo, mesmo teatro, tem muita coisa em Gary que é meio, tipo, mesmo estádio, né, de beisebol, é tudo muito gigantesco, Sim. É muito grande, é muito, né? Tipo, a cidade vai ser grandiosa demais, sabe? Combina muito com o que eles põem no Mods, né? Que, Sim. tipo, ele é um príncipe meio meganomaníaco. É. Então, é muito legal isso, tipo, que encaixa muito bem no universo do vampiro. Tipo, o Memorial que tem, tipo, 3.000, sabe? Uau, a gata é o Neil Gaiman? Não. Oh, uau! Eu não reconheceria mesmo. Eu não conheço a voz do Neil Gaiman. Mods, um Maula desaparecido que custa 5 níveis de vantagem. Sim. Eu pagaria. É pelo flavor. É pelo sabor. É só pelo sabor. É um Mods, gente. Sim, é verdade. Pelo metaplot mesmo, sim. É muito sem noção mesmo. É muito caro mesmo, né? E combina muito, tipo, memória gigantesco, tudo é muito gigantesco, tipo, isso é muito interessante, né? Sim, o Corvo Morto é o Neil Gaiman. Tá. Nossa, não, nunca reconheceria, na verdade. E eu reconheço a voz, mas eu sou péssimo em reconhecer a voz. Não é uma memória auditiva que eu tenho. Não, também não é. Podemos voltar então pra cá? Vamos lá. Kate diz, guitarrista primeiro, vampiro em um distante segundo lugar. Adoro essa fala da Kate. A banda deve ser prioridade a todos os membros, com exceção de Damian. Os novos membros não são vistos como parte da Coterie e estão apenas contratados. Como Kate diz, esses membros não estão felizes com como isso. Kate diz. Como daí. Kate diz. Esses membros não estão felizes com isso, mas é uma excelente oportunidade de poder tocar com o Baby Chorus. É meio estranho isso, né? Load morreu na mão dos Garou. Depende de qual versão você lê. Então, ele voltou na spoiler. V5. Na V5 ele não morreu. Né, mas sim. Ele morreu na mão dos Garou, no Sabá, depende do qual você leu.
O Loading, ele é o imorrível, porque ele morre e volta quantas vezes eles desejarem. No oficial, de verdade, eu não sei, mas eu acho que no oficial, Ele eu acho morre que pela mão dos Garou, né? Então, na verdade, eu acho que você meio que deixa na mão, né, do jogador escolher se vai matar o Loading ou não, e daí, se você escolher não matar, ele morre na mão dos Garou. É um negócio assim, não é? No Blood Moon, você tá falando? É. Não. No Blood Moon tem 3 sinais diferentes, se eu não me engano. Que é tipo, ele pode ter morrido na mão do Sabá, ele pode ter morrido na mão dos Garou, ou ele pode ter morrido nos jogadores. Ah, sim. Ele só não sai vivo, né? É. Ele precisa sempre estar vivo pra levar a culpa. Exato. Pelo visto ele precisa, né? Precisava voltar ele, né? Mas eu não sei qual é o bater martelo oficial, né? Do como ele morre de verdade. Mas eu acho que é pelos Garou, sim, que é a morte Eu final acho que dele. sim. Eu acho que oficial é isso. Acho que oficialmente eles falaram que é isso, Em resumo, ele morre. Sim. Mas ele não morre. Né? Exato. E ele não curou o dano agravado que ele tem, porque ele é um bicho horroroso na V5. Eu não sei porquê também, mas eu acho que tem no texto dele dizendo que ele não curou e não, acho que não dá motivo, tem né? escrito, E só não dá motivo, na ficha né? dele tá escrito que a vitalidade é menor por causa de X de dano agravado não curado. Porque não quis só. Eu não acho esse plot interessante pra alguém que tá seguindo a Golconda ser meio que elitista. Eu acho que põe ela como uma vilã desnecessariamente. Eu não sei, eu acho que é muito difícil você conseguir contratar alguém pra banda e fazer ele ser parte da família, sabe? Porque... Sim, mas é que, tipo, meio que ela tá menosprezando eles. Eles são só contratados, eles não fazem parte, sabe? Tipo, eles não são a mesma coisa que eu. Eles não são a mesma coisa que, tipo, mais ninguém, sabe? Pode ser. São duas formas de enxergar. Eu fiquei meio assim, sabe? Eu achei meio elitista demais da parte dela. No Chicago, segunda edição, ele foi declarado como morto por lupinos. Como assim ele tá vivo no V5? É isso aí. Desculpa, Bruno, pelo spoiler. Foi mal. Perdão, mas sim. Ele tá como One-Eyed Viking, um negócio assim. O Viking de um olho só. Enfim. Sim. É isso, ele tá na V5. Ele tá na V5. Triste, mas sim. Spoiler. A banda atormenta Damian, chamando ele de membro de meio período por causa de suas atribuições como xerife e suas habilidades como músico não têm melhorado. Desde que ele começou a trabalhar com o príncipe. Ele não tem melhorado as Kate habilidades. Tolera isso, mas ocasionalmente o cutuca após os shows dizendo meramente bom como sempre. Pra quem ama ele, né? Ela não é muito amável, né? Então, esse é o grande erro da V5, na verdade, Bruno, porque ele traz a ficha dos personagens, então ele bate o martelo de que o poder máximo é o nível 5. Sim, tem ficha dele. Depois se a gente acabar a parte do Damien, a gente olha pra... A gente pode fuçar. A gente fuça pra você. Sim. Ninguém pode faltar ao ensaio da banda, senão será expulso da mesma. A única desculpa aceita é a morte final ou algo tão extremo quanto. E claro, Damian é a única exceção. Se faltar, você tem que ter morrido, tá ligado? A banda não pode usar disciplinas que mexem com a mente da audiência e tem um longo contrato para qualquer um que quiser contratá-los. Kate chega a dizer que, se o Sabá aparecesse com uma pilha de dinheiro e aceitasse seguir as regras da banda, nós com certeza tocaríamos pra eles. Eu adoro a Kate. A banda é uma coterie do tipo Plumer, uma coterie unida por laços sociais, mas alguns membros os consideram como uma coterie do tipo Questari, uma coterie unida para realizar um grande objetivo. Existe o mistério do fantasma de Garwood que ronda a banda. Ele era um ex-membro que foi morto nos anos 90 pelos lupinos, e em outras 3 ocasiões a audiência de membros diz ter visto ele no palco. Isso é tenso, né? E em uma delas, a própria banda o ouviu tocar o saxofone. Kate acreditava que isso era obra de Evan, que é o Malkaviano, mas ele jura que não foi ele. As teorias para esse acontecimento variam desde ser algum truque do Sable, ou que Garwood não tenha morrido e está a observar eles à distância. E é isso, o grande plot, né? Meramente bom como sempre. Mãe latina das antigas Alert. Muito cruel, né? Muito meramente cruel. Bom como sempre. É muito cruel. Mas de certa forma eu acho que ela critica no sentido de que ela quer ver ele melhorar, sabe? Porque ele sabe quanto a banda é importante pra ele também. Ah, sim, pode ser. E a verdade é que, tipo, é o irmão mais novo, ela tem que atormentar também, né? Mas sim, mostra a Kate muito ácida, Será né? que algum vampiro de Chicago foi gangster? Era... de Al Capone? O Capone é o Al Capone. Sim, o Capone e meio que, tipo, não dá pra falar que é gangster, né, mas meio que né, que o Kevin Jackson, né, ele é da gangue, né, ele é do mundo, tipo, das drogas, né, então sim, ele também, tipo, não sei se encaixa, né, no gangster total, mas se não é só o Capone e tem um também da máfia oriental.
lá. Mas eu acho que é bem preconceituoso isso, então... Mas tem. Seria não, na verdade E sim, não é preconceituoso de qualquer jeito, na verdade, né? Mas sim. Tem a Graveyard Schoolfuckers, também dissidentes do Sabá. Ou não. Sério que tem algo com esse nome. Isso não é da hora, Schoolfuckers. Que da hora esse nome, cara. Okay. Que horror. Deve ser um monte de cata, tá ligado? E é isso que tem sobre a banda. E tipo, né... Pra mim, incrivelmente, desenvolve menos plot do que a edição anterior. E o que é engraçado, né? Sim. Não põe muita coisa em andamento, né? Tipo, a única coisa que põe é essa quebra da máscara. E esse retorno da banda, mas que já existia antes. Então não falta, né? Tipo, meio que a galera tá contratada e tal. Pra mim, o plot da banda, tipo, mesmo que ter tido algum tipo de avanço, ela meio que deixa mais estagnado. A impressão que eu tenho. Que mesmo tem a rotação de membros, tem essa intriga entre eles e tal, mas meio que estagna a banda porque põe no patamar muito alto eles. Sim. Você não pode fazer nada. Então o que você vai fazer, sabe? A respeito, né? Porque se ninguém ousa tocar... Sim, meio que põe eles, sei lá, sabe? Tipo, meio que inalcançável. Sim. E devia ser acessível, na real, né, cara? Máfia Oriental, os Quaidin já estão em Chicago? Não, é um Ventru que controla. É. Sim, mas sim, devia ser, sabe? Mas não. E The Sacrifice, que é a crônica do Chicago by Night no V5. Que tipo já leu no início, né? O Damian participa da crônica que vem no Chicago by Night, mas os detalhes vão ser tratados em outra live, como a gente já falou antes. Não quer ler e ter spoiler. Chicago Fólios. Damian é um personagem em várias das mini-ideias de história do livro e tem uma lore sheet que a gente vai falar essa quarta-feira no canal do Raga. E sim, eu pus no texto. Sim. E você colocou o dia errado porque você escreveu quinta no texto. Não, era quarta, é verdade. Ops. No Let the Streets Run Red, mais uma vez, tem mais ideias de história no livro, mas revela a ligação do Damian com Gabriela, uma Nosferatu cyberhack, e ela segue as ordens de Damian, mas o vê como um moderador de fórum e fora de seu alcance. Eu achei muito interessante isso. Sim. Dela, ela tem esse desligamento. E porém numa Nosferatu e não num Malkaviano, esse desligamento, né? Sim. Porque seria, tipo, muito comum deles terem posto isso num Malkaviano. Que é a Malkaviana do... Sim, do New York, né? É do Quatres, né? Do Quatres. Of New York, sim. E ela não. E ela tem um desligamento da realidade muito estranho e legal, sabe, ao mesmo tempo, né? Sim. E pôr no cyberhack também. Tipo, entregam, tipo, não, existem gente que é mais foda que essa Inquisição. Sim, e aí explica como que eles conseguem tirar do ar os vídeos também do Baby Chorus, que acabam vazando. A gente só precisa esperar 1 ano e meio pra isso, pra saber, mas sim. Robert, um sangue ralo, admira o Damian e vê ele como uma chance de se juntar a Camarilla. E esse Robert é um anarquista, né? Sim. E Nazira, uma Tremere, quer se provar valorosa ao clã Tremere e a Camarilla mantém contato com Damian. Sim, eles trocam cartinhas. Ela quer se tornar valorosa pro clã e pra Camarilla e mantém contato com Damian. Isso, eles trocam cartinhas. Mas não revela muito bem o conteúdo das cartinhas, nem mais nada, né? Sim. E agora a parte que, pra mim, pelo menos, pessoalmente, é a mais divertida. Comparando as fichas, né? Sim. Da primeira edição até a 5ª edição, nós vamos fazer uma pequena comparação de fichas. E daí, tipo, lembrando que, né, é uma evolução de 22 anos de 28 anos das edições. Então, tipo, ele teve 28 anos plotando, viajando pelos Estados Unidos, aprendendo, sendo xerife. E outra coisa que tem que ser lembrada também é que ele estudou ocultismo, né? Também. Oxe. Tá. Jane Jonestown Bruhant, tribo da Sociedade de Leopoldo, também é vocalista de uma banda glam rock satânica chamada Graveyard Schoolfuckers. Tá certo. Caraca. Ok. Nossa, é uma Bruhant, tribo da Sociedade de Leopoldo. Caramba, cara. Tipo... What the hell, né? Sim. Uau. Tá. Os atributos físicos do Damian, né, nesses 28 anos de vida vampírica que ele teve, foram bufados da V1 pra V5, e os sociais se mantêm parecidos, mas ele perdeu 1 ponto de inteligência e 2 de raciocínio. Ai, que dozinha dele. Ele ficou mais burrinho. Ele se tornou um pouco menos capaz. Sim, coitadinho dele, né? Nas habilidades, ele aprendeu a dirigir da V1 pra V5, tendo agora 3 de condução, mas as habilidades combativas ficaram um pouco enferrujadas, e ele perdeu 1 ponto de briga e 1 em armas de fogo.
E também perdeu os 5 pontos que ele tinha em manha e os 3 pontos de subterfúgio. Mas ele melhorou 1 ponto em furtividade, performance e habilidade política. Sim. O que pra mim incomoda muito de ele ter perdido 5 pontos de manha é que ele é o xerife agora, mano. Ele tem que conhecer a cidade, sabe? Por favor. Sim. Devolve 5 pontos de manha pra ele, por favor. Por favor. E fora que tira o metaplot dele inteiro de ter vivido nas ruas de Chicago. Sim. Ele não conhece mais a cidade, ele não conhece as pessoas, ele não sabe como andar na cidade. Mas A ele é o cidade que fucking ele xerife. viveu. Mas a cidade que ele viveu. Sim. Que ele roubou, que ele conseguiu comida na rua, que ele sobreviveu. Por que fizeram isso com ele? Exato. É muito cuzão, sabe? Mesmo a história dele dizendo que ele pesquisou mais sobre o desconhecido, ele só tem 1 ponto de ocultismo na ficha. 1 ponto. Ele falhou miseravelmente em aprender mais a Sim, respeito, pelo visto. tanto que ele perdeu inteligência quando ele tá pesquisando. Né? Sim. Ele mantém a mesma humanidade de geração. Mas, na V2, ele tinha 7 pontos de imunidade. E agora ele tem 6. Ele teve 6 na primeira, 7 na segunda e 6 na quinta, né? Ok. Uma coisa que agradou particularmente o Dan é que eles escolheram potência de sangue 5 pra ele. Um membro de 6ª geração pode ter entre 3 e 8. Uhum. E eles colocaram um valor no meio. Sim, eles parecem que pensaram um pouco na hora de escolher a potência de sangue dele. E não jogaram, tipo, os números aleatórios, sabe? Tipo, sim. Em disciplinas, ele perdeu 1 ponto de rapidez, ele esqueceu como usa, e 2 de dominação. E atualmente ele tem auspícios 1, rapidez 3, potência 3 e presença 1. Que é uma evolução realmente estranha para um personagem que viveu por ativamente por 28 anos. Sim, esse é meu comentário. Sim, não me agrada, né, obviamente, o que fizeram com a ficha dos personagens da V5, da V2 pra V5, né? Tipo, a dele ainda não é tão gritante, mas quando você pega a da Helena é ridículo e do Christian também é ridículo. Mas, tipo, eu até entendo querer balancear ou querer trazer, tipo, um lado que faça mais sentido do personagem, né? E gastou muita XP. Ele gastou tanto XP que ele teve que queimar da ficha, né? A ficha dele tá mais fraca só. Ele perdeu ponto de experiência, na verdade. Exato. Sim, gastou o XP. Ele literalmente gastou o XP dele. Sim, tipo, é em muito... quê, né? É muito ruim, ele perdeu, né? Sei Sim, lá. e eu não sei, não me agrada muito ele ser tão fraco e, tipo, tirarem alguns toques, sabe? Tipo, tirar a dominação, eu concordo, mas por que diminuir rapidez, sabe? Por que tirar manha? Por que falar que ele pesquisou um negócio e dar 1 ponto só de ocultismo pra ele, sabe? Tipo, não mexe com isso, então, sabe? Tipo, não fala que ele pesquisou, saca? Não. Né? Tipo, pra mim a ficha dele não condiz nem com o personagem que ele escreve na própria Ou ele saiu pra V5. pesquisar, mas daí ele resolveu no meio do caminho ficar chavecando as mulheres só e não pesquisou porra nenhuma. Mas escreve isso daí, na história, né? Tipo, Eu sei, tô tentando passar pano. Entendi. Eu tô tentando, pra mim gente. tinha de escrever, sabe? Pra mim só parece que a ficha foi meio aleatorizada. Sim. E bate o martelo também no poder máximo dos vampiros da V5, que é uma coisa que tipo, me incomoda um pouco, né? Sim. Tá, e aí, sua opinião final sobre tudo? Damien é um personagem que dá pra gente pegar e jogar numa mesa? Não. Ele precisa ser muito trabalhado pra você conseguir usar ele de forma funcional na mesa, porque senão ele vai ser só um seguidor acéfalo do Kevin Jackson. Sim. Sabe? E eu acho que é um personagem que ele tem tanto espaço, tem tanta história, por mais que seja tudo muito pincelado, mas eu acho que mereceria um trabalhozinho mais bem feito, sabe? Pra dar pra ele o... Pra não ser bucha de canhão, que nem Steve falou. Exato. Porque daí falam que, tipo, ninguém é capaz de mexer com Baby Chorus, mas o Damien não tem, de fato, nenhum poder político ou nenhuma influência de verdade. É que o Baby Chorus tem, né? Tanto que o Kevin Jackson precisou convencer a Primigene, né? Tipo, meio que descreve isso. Mas sim. Se fez de Wicano só pra chavecar, lembrando, ele tem aparência de 14 anos de idade. E esse é o outro problema do personagem, né? Por esse chavecamento excessivo em alguém de 14 anos, né? Tudo bem que ele é um vampiro que de 50 e poucos anos, né? Mas sim. Mas, né, ele tem aparência de 14. Sim. Tá, mas, tipo, pra mim, defendendo, eu acho que a V5 deixa muito mais próximo
de um personagem jogável. Ele é Sim. muito mais denso. Ele traz mais coisa. Mas sim, o plot do Kevin Jackson é no mínimo confuso. E tipo, e pra mim a maior dor que eu senti na hora que eu li é que abandonam completamente a raiz anarque dele. Sim. E eu acho que isso seria tão aproveitável, botando ele como xerife, mas mantendo ele leal aos anarques, e deixa ele ser um ponto de conexão mesmo, sabe? Deixa! Que parecia o que ia defender também na parte que uma anarque liga e ele convence a mudar ele pra Chicago. Mas daí pegam isso e jogam no lixo, sabe? Tipo, não sei. Sim. Tipo, parece que eles queriam fazer isso e não conseguiram. Essa é a impressão que dá, né? Sim. Pra baixar a geração e depois pra subir. Dica, devo usar fichas prontas? Não use, por favor. E ainda fica dando grau de moto agora que ganhou um ponto de direção. E perdeu inteligência. Vale daí faz sentido, faz sentido. Então, eu acho que é um personagem que ele tem uma história legal, ele tem uma fundação interessante, ele poderia ser esse ponto de contato entre a Camarilla e os anarques, sabe? Uma forma dos anarques estarem de fato ganhando poder dentro de Chicago. E falta explorar também a parte dos La Sombra, que eles põem como tipo super é o motivo hype. do Damian voltar, ele é o ponto de conexão, ele e a Kate, e daí? E daí não fala mais nada, assim. Pelo menos no Baby Chorus não fala mais nada, né? Sim. Falta algumas coisas, né? Eles deixam bastante pontas soltas, mas explorar o plot mesmo, eles não exploram muito, né? Sim. Então acho que é isso. Em primeiro lugar, aumenta a idade do Damian, a idade aparente. Né? Deixa ele com cara de pelo menos uns 20 ali. Tipo... Porque daí já não é uma criança mais, né? Já não tem uma aparência de criança. Evita-se entrar em questões complicadas principalmente porque ele tá envolvido nisso, né? Que não é um personagem que tá envolvido, né? Sim. Essa relação ficou um vácuo. Ficou, né? Sim. Total. Tipo, e é um negócio que eles põem de um jeito que, tipo, mano, vai ter todas as explicações. Sim. E não tem. E seria legal porque se mantivessem ele como esse ponto de conexão com os Anark, faria sentido ele ser o ponto de conexão com os La Sombra também. Faria. Porque seria um caminho pra tornar uma Chicago mais unida, independente de facção. Seria foda. Seria um jeito de fazer os La Sombra serem realmente bem-vindos, sabe? Seria. Porque é alguém que entende o que é não fazer parte, além de tudo. Mas não. E a história dele como humano também defende isso já. Que ele é alguém que nunca fez parte. Ele é alguém perdido, né? Sim. Faria muito sentido, né? Então, essa questão de sofrer ou não mentalmente por ter aparência de criança não é nem pincelada. Não. Basicamente, só diz isso, que ele foi abraçado com 14 anos, que ele é uma criança presa no corpo... É um homem preso num corpo de criança, e que ele não vai perder nenhuma oportunidade de chavecar as mulheres que ele se interessar, mas ele vai ficar de boa se ele for recusado. E é isso. Não desenvolve, talvez nos anos 90 fosse aceitável você ter uma criança nesse papel, talvez. Possivelmente era, isso que é verdade. Mas, além de tudo, gente, ele é uma criança na frente de uma banda super famosa, sabe? Sim, vai chamar atenção de um jeito ou de outro, né? E as artes dele nunca refletiram isso. Não. Ele ser uma criança, né? Sempre fizeram ele parecendo muito mais adulto. Exato. O quê? Coesão no lore, que absurdo. Pois é, eu não sei por que a gente ainda tá tentando. Né? Mas a gente tenta, a gente gosta. A gente gosta de sofrer, a gente gosta de pistolar. Exato. A gente gosta. Sim, eu gosto muito também, tipo, uma coisa que, tipo, de verdade me emocionou foi ler a parte da Kate. Tipo, eu cheguei a chorar mesmo, tipo, porque é muito, muito bonito, muda muito. Sim. Como eu enxerguei as coisas. E antes eu tava extremamente resistente da volta do Damian, tipo, e seguir cegamente. Mas depois que explica o tanto que ele ama o Baby Chorus e o tanto que ele gosta da Kate, pra mim vende bastante a ideia. E me comprou mesmo. Ele tá seguindo o Kevin Jackson. E era uma coisa que, tipo, quando eu descobri, eu achei meio ruim, sabe? Mas agora eu aceito muito melhor. Tipo, eu gostei. Sim. É um plot que me agrada agora. De verdade, tipo, faz sentido pra mim. Sim. Mas eu acho que teria espaço pra ele ter intenções por trás disso. Teria. Mas eles só não abusam disso. Sim, teria. Isso é triste. E a retirada do Neon também, que é ridícula a forma como eles tiram. Eles citam que, na própria V5, citam a morte do Neon e em momento algum falam sobre o Damian tá buscando o Neon ou não. Sim, que ainda mais que é uma morte sem conclusão, né, cara? Sim, que é ele só desaparece. A criança desaparece, ninguém tá nem aí, sabe? Sim, é muito tiram estranho. o Neon da história, sabe?
É que tirar aí da história, tipo, até compreensível, Sim, mas não é compreensível o jeito que eles fazem, né? Sim. E acho que é isso, né? Sim. Bom, Podemos dizer adeus para o vamos YouTube e depois a gente volta pro chat? Podemos, vamos lá. Então, pessoas que nos seguem na plataforma vermelha, tudo bem que eu já falei o nome dela, então se tiver algum bot caçando por isso, eu já me tomei na tampa. Mas aparentemente não, porque eu falo isso toda live ou o canal não é grande o suficiente ainda. Mas façam tudo aquilo que vocês podem fazer no YouTube, de preferência com o dedinho pra cima e não pra baixo. Uhum. Vocês não querem ver uma Mocaviana chorar lágrimas de sangue? Mas não, eu não tô fazendo chantagem emocional com vocês. E muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E a gente se vê na próxima. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.